Oi, eu sou o Daniel MacLean e esse é o segundo episódio do Tu Não É Daqui, né? Eu tô vivendo aqui em Porto Alegre há pouco mais de um ano e nesse tempo de aclimatação a uma nova cidade, a uma nova maneira de trabalhar, surgiu a ideia de bater um papo com pessoas que, assim como eu, vivem fora de seus locais de origem. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da Iorro o chargista e ativista Carlos Lattufi. A gente vai bater um papo sobre a trajetória de vida do Lattufi e, obviamente, sobre o ataque covarde a uma das charges dele que está exposta na mostra Trajetórias Negras, lá no Congresso Nacional, por ocasião do Mês da Consciência Negra. Lattufi, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Tudo certo contigo? Tudo certinho. Maravilha. Eu agradeço aí o convite. Pô, prazer, cara. Diz uma coisa, tu é de onde, Lattufi? Eu sou carioca de São Cristóvão. São Cristóvão, maravilha, terra boa. Lattufi, conta... Já foi. Já foi, né? Já foi. A gente o Rio se apega, já foi. A gente se apega àquilo que a gente conhece de tempos atrás. Né? É verdade. Diz uma coisa, Lattufi, conta um pouquinho pra gente, assim, da tua trajetória de vida, enfim, profissional, até vir parar aqui em Porto Alegre. Bom, profissional eu comecei em 89 numa agência de propaganda. Sim. Lá no centro do Rio. E depois dessa experiência de um ano lá, fui trabalhar, saí da agência de propaganda, de uma agência pequena de varejo lá do centro, saí de lá e fui fazer o que eu queria, que era ser exatamente um chargista, um cartunista e tal. Sim. Quadrinista e tal. Mas acabei me tornando mesmo um chargista, né? Sim. Aí comecei a trabalhar com a imprensa sindical, isso foi em 1990. Então, até 2013 eu vivi no Rio de Janeiro. Fui nascido e criado no Rio de Janeiro até 2013. Aí 2013 sempre ali em São Cristóvão, deu aquela migrada ali pelo Rio? A maior parte da minha vida foi em São Cristóvão mesmo. Legal. E aí depois, em 2013, eu vim pra cá. Eu vim pra cá, vim pra Rio Grande em julho. Em agosto eu vim pra Porto Alegre, de 2013. Então você chegou, já foi lá pra Rio Grande? Pra Rio Grande. Porque eu fui convidado para um evento. Sim. E aí eu aproveitei, já que eu vou... Já estava decidido de sair do Rio de Janeiro, já queria vir para cá mesmo, botei uma mochila e fui. E veio-se embora. Já fui para ficar. E você já conhecia aqui o Rio Grande do Sul? Ou foi sua primeira vinda para cá? Não, a primeira vez que eu vim no Rio Grande do Sul deve ter sido em 2004, se eu não me engano. Eu tinha uma namorada em Santa Cruz do Sul. Sim. E aí... Conheci inicialmente Santa Cruz do Sul e depois eu vim visitar Porto Alegre. E aí essa mudança, tu que veio assim meio, né, botou a mochila nas costas e veio, isso foi literalmente a mochila nas costas? Literalmente. Literalmente. Botou tudo que tinha na mochila e veio, não teve aquele trampo de caminhão de mudança? Não teve mudança. Eu peguei algumas poucas roupas, algumas coisas e fui. Botei na mochila, coube na mochila. Pô. Privilégio. Porque a gente ser minimalista ajuda muito, né? Exatamente. Você não tem que fazer mudança, cara, você ser solteiro, né? Sim. Fica muito mais... Agora, se você é casado, tem filho, aí é muito mais complicado. Sim. Eu vim pra cá com a minha esposa, com a nossa filha na barriga. Aí não dá pra fazer essas coisas. Não tinha a menor condição. Cara. Não. E aí a mudança interestadual, olha, velho, é assim, uma loucura, cara. Não desejo isso pra ninguém. É verdade. E aí o caminhão, obviamente tu não tem dinheiro pra pagar uma mudança só pra você, então tu tem que dividir um caminhão, que é uma fortuna. A mudança se perde no meio do caminho e tal, e procurando apartamento e dá tudo errado, mas Mas no final deu certo. Né? Deu certo, estamos aqui, estamos curtindo. Você está aqui há 1 ano? 1 ano e 3 meses. Eu vou fazer ano que vem 7 anos. Porra, que maravilha. Então já está aclimatado? Já. Já tem o Chimascard aí, o Green Card do Green Card gaúcho, sim. Só que, olha, cara, eu não falo como gaúcho, né? Sim. Eu não falo com sotaque. Sim. Eu até conheço um cara que que ele é carioca, mas já pegou sotaque. A minha prima também pegou sotaque de Santa Catarina quando veio morar lá. Quando foi morar lá. E eu não bebo chimarrão. Não consigo. Não consigo. Já tentei.
Cara, eu gosto. Ele me deixa meio pilhado, assim. Eu fico bem... Porque né? ele é cafeína, né, cara? Cafeína na veia, né? Então, assim, não posso beber no final do dia. Você não toma café, mas toma chimarrão? Não, eu tomo café, bicho, como não? Você falou não tomo café com açúcar. Isso pra mim é uma heresia. Não, entendi. Bebo muito café, muito mais do que eu deveria, inclusive. Entendi. Adoro café. O café com açúcar, ou café com leite, qualquer coisa, não é pra mim. Entendi. É purista. Exatamente. Tradicionalista. Só no café. Claro. E, Latuf, você acha que a sua mudança aqui para Porto Alegre isso acabou influenciando em alguma coisa no teu trabalho? Assim, como você sente isso? Assim, porque é inevitável que o meio em que a gente vive acaba ali, de alguma forma, resvalando, nas mais variadas pontas assim da nossa vida. E obviamente trabalho é uma coisa que, né, no teu caso, por exemplo, é uma coisa que acaba repercutindo, assim. Tu acha que... Não senti isso, não. Eu, na verdade, eu trabalhei durante uns anos num portal chamado Sul 21, que é daqui, e tive a oportunidade de tratar, através da charge, de temas locais. Sim. Né, relativos ao Estado, à Prefeitura, né? Então, eu quis ter essa experiência exatamente para me familiarizar, me acostumar com os temas ligados ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre particularmente. Mas, assim, a mudança não foi no meu trabalho, a mudança foi na minha vida. Né? Sim. Então, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, comecei a pensar mais na minha saúde, fazer atividade física, essa coisa de você não ter que pegar ônibus, como eu fazia no Rio de Janeiro, já não te estressa. Sim, exatamente. Né? Então, assim, o fato também de você ter um período de frio, porque no Rio de Janeiro não tem frio, né? Então, você aqui, eu sei que o verão daqui é insuportável, mas eu sei que vai vir o inverno. Você tem esse alento, vai acabar. É horrível, mas vai acabar. Mas o Rio de Janeiro não tem esse alento. É calor o ano todo, entendeu? Às vezes dá uma refrescada, mas não faz frio. Aqui eu sei que vai ter uma hora que eu vou usar um casaquinho. Sim. Vou poder curtir o frio. Se eu quiser, eu pego um ônibus, vou pra serra. Entendeu? Sim. Então, assim, foi muito notável a mudança de qualidade de vida, a vida para Porto Alegre. Exatamente. Isso assim é uma coisa... A mesma coisa. É indiscutível. Sim. Em 6 anos não ouvi... Eu moro no centro, né? Claro, se eu morasse no subúrbio, de repente na periferia de Porto Alegre, como eu morava no Rio de Janeiro, isso que eu vou te falar aconteceria com mais frequência. Mas no centro da cidade, morando no centro histórico, eu não ouvi em 6 anos uma rajada de metralhadora. Mas no Rio de Janeiro, seja lá onde você estiver, a chance de você ouvir uns tiros aqui, outro ali é grande. Sim. Né? É engraçado que, assim, eu conversando com pessoas do Rio, especialmente, né, a gente acaba passando, inevitavelmente, pela questão da violência, enfim. Isso é uma narrativa em comum, assim. O que você está falando agora é uma coisa que eu repito muito, assim. Eu fui para o Rio em março, eu tô aqui 1 ano e pouquinho, até hoje não ouvi um tiro aqui. Sim. Eu cheguei no Rio em março, segundo dia, tiroteio embaixo da janela onde eu estava, em Botafogo, 5h30 da tarde. Qualquer hora. Criança correndo, táxi bate em ônibus, desesperado, aquele caos. Qualquer hora. E esse o Rio de Janeiro ele vive uma conflagração por diversos motivos, né? E essa coisa do tiroteio ele pode acontecer pelos mais variados motivos. Pode ser, por exemplo, uma briga de trânsito. Sim. O sujeito está armado, outro também troca tiro. Um assalto. O sujeito assalta e te dá um tiro. Uma troca de tiros entre a polícia e o bandido. Né? Uma operação policial numa favela. Qualquer coisa é motivo para você levar um tiro. Sim. Entendeu? Então você pode estar no meio de um tiroteio em qualquer lugar. Antigamente, no passado, existia muito essa coisa. Bom, a Baixada Fluminense era violenta, São Gonçalo era violento, né? A favela é violenta. Agora não tem mais essa diferenciação. Não tem lugar nenhum. Não, né? O bicho pega em qualquer lugar. Você pode estar na Zona Sul, você pode estar num bairro rico, você pode estar na praia. A bala pode comer em qualquer lugar. Sim. Mas o que acontece? No meu caso, eu liguei o foda-se. Eu deixei de me preocupar com isso. Sim. Eu já vi um monte de coisa no Rio de Janeiro. Eu já vi um monte de coisa. Quem não viu, só anda de táxi durante o dia do Leblon pra São Conrado e olha lá. E mesmo assim, andando de táxi no Leblon, você vê. No Rio de Janeiro não tem mais o lugar.
Talvez no máximo a Urca. Sim, no máximo. Que é vendido como, né? A Meca. Mas de vez em quando tem assalto lá, sim, entendeu? Claro, Então, claro. É uma situação conflagrada, então ou você entra em pânico, você se torna uma pessoa paranoica, ou então você liga o foda-se. Sim. Eu escolhi ligar o foda-se. Sim. Então, voltava pra casa de madrugada, sozinha, andava na rua, me pegava, Latuf, você não tem medo de ser assaltado? Eu falei, já liguei o foda-se. Não esquenta a cabeça. Se tiver que assaltar, vai acontecer, tiver que morrer, morre. Exatamente. Não, e cara, no Rio, quantos casos a gente não vê aí diariamente de pessoas que estão dentro de casa e tomam um tiro? Exatamente. Não tem tempo A gente ruim. sabe que esse tipo de ocorrência tem endereço certo, claro, né? Tem claro. cor de pele certa, claro, né? Claro. Mas ninguém tá livre disso. Não. Pode acontecer em qualquer momento, qualquer situação, entendeu? Sempre tem um cara armado em algum lugar, um policial à paisana, tem sempre um segurança, um apoio armado com a pistola debaixo da camisa. Aqui eu ainda não vi isso. Nessas áreas mais ao centro, eu não vejo isso. Existe, claro, aquela região ali do centro comercial, tem os inferninhos, de vez em quando deita alguém, tem um cara deitado lá, esticado lá, de vez em quando acontece. Mas isso, em qualquer cidade grande, você vai ver. As periferias, favelas aqui, tem disputa de facção, né? De quadrilha, os caras se matam, cortam cabeça. Tem umas chacinas enormes. Tem tudo envolvido. Entre facções. Né? A polícia aqui quase não gasta bala, porque as facções se matam à vontade. Né? As operações policiais militares que tem no Rio não tem aqui. Né? A matança que tem no Rio de Janeiro não tem aqui. Então, você, com todos os problemas que o Rio Grande do Sul tem, do que Porto Alegre tem, e tem, claro, né? A gente mora aqui, a gente vê, mas não se compara à situação conflagrada do Rio de Janeiro, infelizmente. E eu não falo isso tirando onda, não, porque eu tô fora, não. Eu fico triste de falar isso. É claro que sim, é o nosso lugar, é a nossa referência, né, cara? Claro, não adianta. A minha vida toda é do Rio de Janeiro. Como você falou, a minha referência toda, o meu passado, a minha história é todo do Rio de Janeiro. Então, quando eu vou no Rio de Janeiro, eu, de certa maneira, eu sinto uma nostalgia, uma tristeza. Exato, profunda. E eu sou um turista da minha própria terra. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas aí você pergunta, então volta pro Rio. Não, eu não volto pro Rio mais. Não tem condição. Eu não posso abrir mão de uma vida muito melhor que eu tô tendo em Porto Alegre para viver no Rio, por mais que as minhas raízes estejam no Rio de Janeiro. Porque o Rio que eu conheci acabou. É quase um autoexílio, assim. A gente está vendo isso acontecer demais. Enfim, quem tem condições sai do Brasil, não sei o que. Não é, mesmo que eu tivesse condição, não é minha vontade, entendeu? Tenho minha filha aqui, tenho toda a minha família, entendeu? Minha esposa, enfim, não tenho a menor vontade de reconstruir uma vida fora daqui. Não é isso. E assim, essa loucura de você não poder criticar, não sei o que, né, cara, isso é de um autoritarismo, assim, uma estupidez, que é reflexo de tudo que a gente tá vendo hoje em dia. Tipo, me lembra o ame ou deixe-o, né? Exatamente. Cara? Que coisa bizarra, e não é assim, a gente quer lutar por uma coisa melhor, por uma coisa mais igualitária, né? Por um ambiente tranquilo, porque a questão da violência e da saúde, como você bem citou, andam juntas, né, cara? Então, assim, no Rio, a gente estava até conversando isso antes de começar a gravar, a violência não é só essa violência de tu ver um cara ali estirado no chão, tu ter que correr de tiro, tu tá preocupado de quando a bala vai comer. É que o camarada que já sai de casa de madrugada, tomando porrada, ouvindo tiroteio, pegando um transporte público de péssima qualidade, filho em hospital, filho, né, com todos os problemas aí que tem pra chegar até a escola e tal, o cara já sai na rua com aquilo ali dentro dele fervilhando, entendeu? Então, assim, aquilo não tem como não resvalar pras outras pessoas, entendeu? Então tem a violência de você entrar no ônibus e o cara ficar puto porque você não tem uma nota pequena pra pagar ele, entendeu? O cara arrancar o ônibus pra você cair. Eu já passei por isso 1 milhão de vezes, sacou? Já vi acontecendo com senhoras, com crianças. Então tem essa violência que não é aquela violência que tá ali nas estatísticas também, entendeu? É a violência do trato das pessoas. Sim. E é muito triste. É a selva, né? É a selva. Se você tá numa selva, você não pode trabalhar na lógica do jardim. Sim. O jardim não é uma selva. Exato. Ele está na selva. Exatamente. Então, né, até o clima... E baixou a guarda, o bicho pega, né? É isso. Pega. Isso de baixar a guarda... Inclusive, as pessoas... muita gente aqui em Porto Alegre,
Latuf, não, eu entendo. Eu sei por que você veio por aqui, que você foi ameaçado lá no Rio. É por isso que você veio para Porto Alegre. Existe uma lenda urbana de que eu vim pra cá porque eu fui ameaçado pela polícia lá. Conta isso pra gente. Como se a polícia, se quisesse me pegar, a polícia de lá quisesse me pegar aqui, não pegasse. Exatamente. E como se precisasse ameaçar. Claro, né? Não é bobagem. Isso não tem sentido sentido nenhum, né? Se eu tivesse que fugir da polícia aqui, do Rio de Janeiro, eu teria que sair do país. Sim. Entendeu? Sim. Então não teve nada de ameaça, não teve absolutamente nada. A minha questão, a minha escolha por Porto Alegre foi exclusivamente qualidade de vida. Não teve nenhum outro motivo de ameaça. Até porque eu já liguei também, como eu já te falei, já liguei o foda-se. Quando você decide ser um chargista, tratar de questões como questão palestina, violência policial... Você não pode ficar com medo. Exatamente. Né? Você tem ou vai ou racha. Não você tem charge, que assumir. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas a charge não anda separado de algum tipo de ativismo. Ou sim? Mais ou menos. Na verdade, assim, eu nem posso me considerar um ativista de verdade, vamos dizer assim. Porque tem pessoas que podem ser realmente chamadas de ativistas, militantes, pessoas que dedicaram a sua vida a determinadas causas, né? Ou é a causa dos direitos humanos, ou é a causa do sem-terra, né? Da reforma agrária, dos indígenas, né? Eu conheço gente que dedica a vida aos índios. Sim. Então, essas pessoas podem ser chamadas ativistas. No meu caso... Para ser sincero, sabe? Eu sou um artista que toma partido. Sim. Um artista que manifesta as suas opiniões, a sua solidariedade através do seu traço, tá? Mas eu não me sinto honesto em me apresentar como ativista nessa situação, porque seria um desrespeito com os ativistas reais. Entendeu? Entendi. Então, eu me coloco a favor, né, em apoio a determinadas causas, mas não me entendo. Mesmo que, por exemplo, podemos até dizer que eu seria assim, um ativista da causa palestina, né? Mas eu diria que sou um apoiador, mais do que um militante. Existem pessoas que são realmente militantes e merecem esse título. Sim, né? sim. Não tô com essa bola toda, não. Eu costumo dizer, cara, que eu sou o cara que faz os desenhinhos, entendeu? Faz os desenhinhos, Daniel. Toma um cafezinho com leite. Queria eu fazer desenhinhos só. É que vocês, cara, vocês ficam procurando chifre em cabeça de cavalo. Eu fico desenhando ali, faz os desenhinhos, põe na internet, entendeu? Aí os caras ficam encasquetando comigo, cara. Tô ali tomando meu cafezinho com leite. Comendo biscoitinho maisena. Comendo biscoitinho. Biscoito, não bolacha. Não, bolacha aquilo que leva na cara. Né? Não tem essa. Bolacha é bolacha. Bolacha é aquilo que você ganha na cara. É biscoito, entendeu? É uma tentativa dos paulistas de dominar o mundo. Isso é coisa de paulista. Eles querem invadir o mundo, eles querem tomar tudo e dizer que é tudo bolacha. Não tem. Você vai no supermercado. Tá lá a plaquinha, biscoito. Seção biscoito. Você pega o pacote, tá escrito biscoito. Então, gente, aceitem a realidade. É biscoito, pô. Mas eu te falei que eu passei um perrengue pra achar teu biscoito aí de maisena no mercado. Não, né? pô, eu te agradeço muito, cara. Você sabendo que eu sou um fã do café com leite, você trouxe o café com leite, o biscoito, muito obrigado. Pô, imagina, cara, é o mínimo. Latuf, você teve recentemente lá no Rio, né? Inclusive, quando eu te escrevi, você foi muito bacana, obrigado. Aí você disse que estava lá no Rio e que assim que voltasse a gente ia se falar para você vir até aqui. Como é que você sentiu o Rio, assim, agora, né? Em primeira pessoa, estando lá, assim, pois tão recentemente? Você tinha falado agora há pouco eu sinto que, por exemplo, em Porto Alegre eu fico mais relaxado. No Rio de Janeiro, eu preciso estar alerta, eu preciso estar pronto, porque tudo pode acontecer. Sim. Também tem uma coisa que é o seguinte, você precisa de uma certa malandragem para viver no Rio. Essa malandragem que, aos olhos das pessoas de fora, e mesmo no passado, tipo Kid Morengueira, era uma coisa da malandragem saudável, digamos assim. Sim. Né? Em que pese... que quando você fala da malandragem da Lapa, do passado, ela é romantizada, mas quando ela havia, na época em que ela foi cantada em verso e prosa, ela também tinha essa coisa da navalha, do crime, né, da violência, mas não era como hoje, né? De qualquer maneira,
esse jeitinho, né? Esse jogo de cintura, ele chegou a níveis que eu acho assim... exacerbou-se, entendeu? Sim. Eu acho que passou do limite. Sim. Então, se você, por exemplo, se o cara chegar pra você e falar assim: aê, tio, beleza? Tem um realzinho pra fortalecer a tio? Dependendo do que você vai responder, ele pode ir embora ou pode tentar alguma outra coisa. Vou te dar um exemplo. Eu costumava, no Rio, caminhar à noite, assim. Eu terminava meu trabalho no centro e ia a pé pela Presidente Vargas até São Cristóvão. Caramba. Pegava a Presidente Vargas até Leopoldina e dali já estava em São Cristóvão. Sim. Levava 1 hora mais ou menos de caminhada. Isso já depois que você ligou o foda-se, né? Porque... Não, tinha ligado foda-se. Esse é travessia na selva total, Total. Né, Mas eu gostava, eu não esquentava a cabeça. Aí um dia, quando você segue a Presidente Vargas até o Leopoldina, ali tem uma estação do metrô à direita. Sim. Você indo para Leopoldina, tem uma estação do metrô. Ali tem uma curva que você passa debaixo do viaduto da linha férrea, né? Tem o canal do Mangue ali e tal. Aquela curva é a terra de ninguém, porque ali não tem nada, é um muro. Sim. Ali não tem nada. Ali é terra de ninguém. E eu tive que passar ali. Nisso que eu tô passando, veio uma galera. Veio uns moleques, uma galera. Aê, tio! Eu já sabia, esses caras vão me meter aqui. Sim. Vão me assaltar aqui. Sim. Aí eu cheguei. Aí é que vem esse negócio do jogo de cintura que eu falei. Eu botei a mão pra trás da camisa, assim, eu tava com a camisa social, botei a mão pra trás, fala aí, irmão, fala daí mesmo. Precisa chegar junto não, fala daí mesmo, qual é a parada? Qual foi? Aí eles travaram. Sim. Não, que não sei o quê, babá, que porra é essa? Não, é isso aí mesmo, irmão. Fala qual é a parada, o que tá pegando? Aí eles foram se afastando, não deram as costas pra mim. Tipo, andando pra trás. Andando pra trás olhando e pra você. eu olhando pra mim e eu andando pra trás olhando pra eles. Sim. Isso é coisa de filme. Gente, isso daí é Animal Planet, né? Coisa tu bota de ali, filme, tipo, cara. na selva mesmo. Então, sabe? se eu chego e falo assim, pois não, o que eu posso ajudá-los? Oi, gente, já era. tudo bem? O que eu posso ajudar vocês? Então, assim, seja pro sujeito que te pede dinheiro na rua, Sim. seja pro cara que é flanelinha, seja pra essa galerinha que vem assim pra te abordar. Se você não tiver um jogo de cintura, né, você pode se fuder numa história dessa. Sim. Então, você não pode. Dependendo do lugar, fica complicado de você se vestir bem se você quiser. Por exemplo, eu tinha muita vontade mesmo, de botar assim um suspensório, uma gravata borboleta. Eu adoraria fazer isso. Eu tinha muita vontade, mas não posso fazer isso. Se eu fizer isso, ninguém vai chegar junto mesmo. Exatamente. Tipo esse otário. Esse que parada é essa aí? Qual foi, irmão? Esse bobão. Vai querer me roubar, me assaltar, Sim. me abordar, me agredir. Sei lá, tem sempre alguma parada, entendeu? Então, assim, é preciso ter um jogo de cintura que depois de um certo tempo enche o saco, porque você fica toda hora tenso, tensionado, entendeu? Sim. Você não anda tranquilo, você tá sempre, né? Isso, como Ou você disse, ou então acontece barbaridades como aconteceu ontem. Em Que Niterói. uma mulher foi pedir R$1 pro cara, o cara puxou um revólver e deu E na matou a mulher, mulher, cara. Matou a mulher ali, Sim. na calçada, Sim. porque ela pediu R$1. Sim. Então, assim, acompanhei. o Rio de Janeiro é a barbárie mesmo, entendeu? É a barbárie. O Rio de Janeiro é o lugar onde teve a chacina da Candelária, que os PM de trânsito, eles marcaram ali, que sabiam que ali tinha uns moleque que dormiam ali debaixo da marquise ali, naqueles prédios ali do lado da Candelária, dormia tudo um lado do outro, eles ficavam manjando. E inclusive, eu não sei se eles foram pagos por comerciantes locais, ou se foi uma iniciativa própria deles mesmo. Acho que circulou essa história, né? meio de tipo, estavam ali fazendo a segurança da galera um por fora, né? E aí aproveitaram para fazer a limpeza. Exatamente. Né? Parece que os moleques ali faziam os pequenos roubos na área, não sei o quê, e eles ficavam tudo ali deitados. Uma bela noite, os caras chegaram e deram na cabeça, um por um, assim, Execução. Pegaram eles dormindo. Né? Tava tudo deitado ali, não tiveram tempo de reagir, meu irmão. Sim. Todo mundo. Então, assim, o Rio de Janeiro é o lugar da chacina lá de Vigário Geral. Que a polícia entrou lá e deitou um monte de morador. Sim. Não matou um bandido. Não.
Parece que foi uma represália a morte de um policial. Os caras chegaram lá, mataram um morador. Teve um morador que morreu com a marmita na mão. Entendeu? Isso é cotidiano, né, Latuf? Tem os grandes casos como esses, que viram emblemáticos e tal, mas isso acontece quase todo dia no Rio. Pois é, mas aí é que é a questão. Quando você mata 10, 15 de uma vez, isso causa uma grande comoção. Agora, se você mata um hoje, outro amanhã, outro daqui a 2 dias, isso vai se dissipando, entendeu? Sim. E aí você tem um número até maior de mortos, mas que, né, cai nas estatísticas, né? E as tais balas perdidas. Então, o Rio de Janeiro, realmente, ele chegou num nível de barbárie que é insuportável, né? É inadmissível. Sim. E eu costumo dizer que o único governador, que a gente pode chamar de governador com letra maiúscula, que o Rio de Janeiro teve, curiosamente, foi um gaúcho, que foi o Leonel Brizola. Sim. Teve 2 mandatos. O segundo mandato não foi tão bom, não. Mas o primeiro mandato foi muito bom. Sim. A época dos CIEPs, né? Então, assim, do Brizola pra cá, é só derrota o Rio de Janeiro. Sim. É só derrota. Sim. E a gente o carioca que foi capaz de eleger o Brizola, hoje elege Witzel. Sim. Antes elegeu o Garotinho. Sim. Depois elegeu Sérgio Cabral, né? Marcelo Alencar. É só derrota, cara. O Rio de Janeiro realmente só derrota, infelizmente. E aí essa malandragem que eu havia me falado, que é tão romantizado pela música, né? Pelo samba e tal, se tornou uma coisa insuportável. Tá? Toda hora você tem que ficar dando uma de malandro, entendeu? O tempo todo, cara. Pô, tem uma hora que você não quer, irmão. Exatamente. Tem uma hora que te enche o saco, Exatamente. Pô. Porque, como você bem falou, isso influencia até na maneira de se vestir. Claro. Influencia. Claro. Eu, por exemplo, não andava no Rio com fone de ouvido e tal. Falei, pra quê, sacou? É isso. Tu tem que estar atento. 360 graus. O tempo que tá rolando o tempo todo. Ao teu redor. E eu já passei por assalto a banco. Eu costumava... Olha, eu fiz tanta merda. Eu tinha um negócio na época, nos anos 90... Não, nem anos 90. Final dos anos 80. Segunda metade dos anos 80. Eu costumava fazer umas coisas do tipo pegar ônibus, ficar pendurado na parte de trás do ônibus, com o ônibus em movimento. Né? A gente dizia que era calote, esse é o nome. A catraca ficava na parte de trás do ônibus. Sim. Você ficava ali, quando abria a porta, você descia para não pagar a passagem. Mas, nossa, cara, eu me arrisquei tanto. Peguei aquele aterro do Flamengo pendurado no ônibus, sabe? E tinha aqueles problemas também. Quando você... Por exemplo, eu tinha que sair de São Cristóvão para o centro da cidade. Pegava aquele ônibus 474 Jacaré, Jardim de Alá. Esse o bicho pega. Porra, meu irmão, vinha a galera que toda... acho que até extinguiram, você acha que não chama mais 474. Bom, enfim, teve toda aquela mudança com o tronco. Ainda tem o 474? Eu achei que ele tivesse entrado naquela história Jacaré, de troncal, não sei das quantas. Jacaré, Jardim de Alá. O bicho pegava feio. Puta que... Meu irmão, o ônibus vinha com aquela galera lá do Jacarezinho. Era a época era verão. Sim. E era entupido de gente indo pra praia. Mas não era na moral, não, entendeu? O sujeito não pegava o ônibus na moral, não. Ia lá tocando um zaralho fudido. Pendurado pra fora da janela. Porra, exatamente, batendo na lataria. E os caras não respeitavam ninguém, arrumava a confusão com as pessoas dentro do ônibus. Cara, olha, teve uma vez também, por eu não ter a malandragem, eu era meio adolescente ainda. Sim. E o sujeito que usa óculos, por exemplo, naquela época eu não usava lente, usava óculos. O sujeito que usa óculos é alvo preferencial. Tem cara de otário, de nerd. Exatamente. Aí os caras vão nele, eles vão nele. Eu tava na parte de trás do ônibus, e isso era um erro que eu cometia, que era ficar atrás de ônibus. Você não fica atrás de ônibus. E aí, rapaz, eu tava lá na janela... E um cara encrespou comigo, né? E queria levar o meu relógio. Sim. Aí eu falei, você quer levar meu relógio? Relógio da Cássio, nem valia nada, mas ele queria levar meu relógio. Sim. Aí eu tirei o relógio, botei o relógio pra fora da janela, com o ônibus em movimento. Falei assim, meu irmão, se você chegar mais perto, nem você nem eu. Porque ele não estava armado, ele foi na sugestão. Sim, entendeu? Sim. Na malandragem, na sugestão. Sim. E aí botei o braço pra fora assim... Um policial viu aquilo, ele, Cássio, nunca me esqueço, o policial, era um PM, Cássio, ele mandou parar o ônibus
com a arma apontada, mandou descer todo mundo, daqui a pouco viu uma porrada de viatura, foi todo mundo pra delegacia. Então, assim, eu tenho acumulado ao longo da vida várias histórias de violência na rua, de tiroteio. Eu me lembro de 2 pessoas que morreram praticamente na minha frente, baleadas. Praticamente na minha frente, baleadas. Nunca me esqueço disso. Uma delas, inclusive, era um menino de rua, que ele tava fazendo um roubozinho lá num sinal de trânsito ali em Vila Isabel. Sim. Né? E tava um trânsito, tava esperando uma amiga na rua, tava assim um engarrafamento, os moleques tava lá, né, tudo maltrapilho de cobertor e tal. Eles estavam tentando fazer uns roubinhos ali, um assaltinhos ali, na sugestão também, sim, né? Sim, sim. Ali nos carros, aí de repente, meu irmão, pá, 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 pá! Caceta. Aí com a mulher, tinha uma senhora no ponto, falou assim, senhora, abaixa agora, esse é tiro, abaixa agora, desce, abaixa. Aí nisso, parou, deu aquele silêncio, eu levantei, eu me esgueirei pelos ônibus, pelos carros assim, eu vi o garoto esticado no chão. Esticado assim no chão. O que aconteceu? Ele tentou roubar um carro, assaltar o carro, né? Roubar pela janela, né? Sim, sim. E era a polícia. Era a polícia paisana que ficava rodando ali. Deram na cabeça do moleque. Deram na cabeça dele, cara. Ele caiu ali esticado ali. Que loucura. Não, cara, é isso, assim, você circular pelo Rio, você tá sujeito a qualquer coisa, você vê esse tipo de coisa. Eu lembro uma ocasião, e ônibus é muito, assim, é muito emblemático. E é um tipo de coisa que ninguém merece ver essas coisas. Não, cara, não. Eu lembro uma ocasião que eu tava no Rio, eu tava em Copacabana, peguei um ônibus pra ir ali até a zona portuária. Ali atrás da rodoviária, na realidade, tem os galpões ali bem na zona portuária e tem uma extensão deles ali atrás da rodoviária, né? Ali no Santo Cristo. Isso. E aí, cara, tava indo pra lá, entrei no ônibus, o motorista largando, todo mundo já pálido, assim, dentro do ônibus. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui. O cara pegou o túnel ali, minha irmã, mas foi largando o aço, acelerava, freava, e gente caindo, e criança chorando, e não sei o quê. E eu tava sentado, assim, perto da frente, tava vendo pelo retrovisor, o cara morrendo de rir. O cara rindo, e pá, não sei o quê. Eu falei, cacete, meu irmão, que situação. Isso foi pré-celular com câmera e tal. Então, assim, não tinha ninguém registrando, todo mundo muito tenso ali com isso. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ele cortou uma viatura ou se alguém desceu do ônibus e chamou a polícia. Eu sei que ali, naquele corredor de meio terminalzinho que tem ali ao lado da rodoviária, não ali atrás onde tem o camelódromo, mas logo ali ao lado, uma viatura da Polícia Civil fechou o ônibus, desceram os 4 policiais com arma em punho, bateram assim na porta e falou, desce. Cara, não, tô trabalhando, desce. Não vai descer, não, abre a porta. Os caras entraram, os 4, lavaram o maluco de coronhada na cabeça, porrada na cara. Mais um dia no Rio de Janeiro. Mais um dia no Rio de Janeiro. Mais um dia no Rio. Normal. Todo mundo assistiu aquilo, continuou dentro do ônibus, os caras desceram, a porta se fechou e ele foi pianinho até a zona portuária ali. Então isso é isso. Isso é o Rio de Janeiro. Sabe? Pois é, sabe? Isso é uma coisa que tem uma hora que você realmente não suporta mais, sabe? Sim. Porque assim, ou você sai, ou você se torna aquilo. Exato. Entendeu? E eu senti que eu já estava me tornando aquilo. Exatamente. Eu já estava começando. Não tem como não se impregnar por Exatamente. aquilo, eu já estava pegando o gostinho, entendeu? E não dá para se acostumar com isso. Não dá para se acostumar com isso. É a barbárie, né? Não é barbárie. Então daqui a pouco você põe uma arma na cintura, daqui a pouco você resolve as coisas também no mesmo modus operandi, entendeu? E aí eu deixo de ser artista. Vou ser outra coisa, entendeu? Vou deixar de ser a pessoa que eu sou para ter que me tornar uma outra para poder viver num clima daquele ali. Sobreviver, porque aquilo não é vida, né? Pois é, então, diante daquilo ali, diante de todas as coisas que eu vi, né? Eu teve uma vez, isso era final dos anos 80 também. Eu tava no ponto de ônibus às 7 e pouca da manhã. Era cedo. Eu tava no ponto, tinha assim
o que eles lá chamam de cabeça de porco, né? Que é uma espécie de... É uma corticinho, vila. É um cortiço, exatamente. Um corticinho ali. Que pra classe média é o co-living, né? Co-working, co-living. O famoso cabeça de porco, né? Bem diferente. Pelo amor de Deus, né, cara? A glamorização da cabeça de porco. Né? Aí parou um táxi e parou do lado. Aí tô olhando, tudo tranquilo, tudo certo. Aí... eu acho que, não sei se foi o motorista ou a pessoa, o carona, o passageiro, eles botaram a cabeça assim do lado da janela e mandaram chamar uma pessoa. Tranquilo, normal. Não estava gritando, não estava gesticulando. Daqui a pouco, o sujeito sai do táxi e ele fica ali na porta desse cortiço. A pessoa foi chamar, seja lá quem for. Meu irmão, de repente, me sai um cara desse cortiço com um revólver na mão. Caceta. E desce a bala no cara. Meteu um monte de tiro, o cara saiu correndo. Quando eu vi aquele cara com aquela arma, eu me lembro bem que era uma arma niquelada, era um revólver niquelado. Quando eu vi aquele revólver, a primeira coisa que eu foi me enfiar dentro da casa que tinha assim, atrás do ponto, né? Sim. Atrás de mim tinha um portão. Entrei pelo portão e fui. Foda-se, é e isso. Bala à vontade. Pá. Nisso que eu volto pra rua, o cara do táxi tá esticado no posto de gasolina ali. Caceta. Tá esticado ali. Eu me lembro que ele tinha uma gandola, né? Gandola é parece uma roupa militar, um casaco militar. Caído no chão, tava lá. Agonizando lá, sangue, tomou na cabeça. Ficou lá esticado lá. Então... Teve também um caso de um sujeito, eu estava com um amigo meu, isso também em 1989, estava com um amigo meu, esse que trabalhava na agência de propaganda, que hoje, depois ele trabalhou na Abril, que é o Alceu, um curitibano, gente muito boa. A gente estava saindo, era a hora do almoço, era meio-dia, cara, meio-dia. No Rio não tem hora, né? Porra, sol a pino, no Largo da Carioca. O que acontece? Centro da cidade. No centro, no miolão. Pra quem não tá acostumado. Pra quem não é de lá, né? Isso, no centro do Rio de Janeiro. Sim. Meu irmão, a gente tá andando, de repente, pá! Eu falei, cara, isso é tiro. É tiro. Porque o carioca sabe bem a diferença entre tiro e fogos. E fogos, né? Eu falei, isso a minha tiro? sobrinha com 5 anos de idade já sabe a diferença. E aí, porra, eu falei, mas o que tá acontecendo? Rapaz, quando a gente chegou mais adiante assim, era um camelô. O rumor é que ele tinha aplicado aquele golpe dos R$5. E assim... esse eu não conheço não. Quanto cara, é? Quanto é? Ele te vende um negócio, né? Quanto é isso aqui? É R$10. Aí você dá uma nota de 20. Ele rapidamente troca por 5. Eu falei assim, mas é 20. Tu me deu 5. Mas eu te dei 5? Ele troca, entendeu? Essa eu não sabia. Pois é, isso é antigo. Isso é antigo. O rumor foi que ele tinha tentado isso com alguém, neguinho deu na cabeça dele. Ficou aquele sujeito esticado ali, com um tiro na cabeça, aquele sangue, aquela sangueira no chão, aquele meio-dia, aquele calor fudido. Falei, meu Deus do céu, cara. Então, assim, você sabe o que você... É a visão do inferno, Você né, sabe cara? o que você passar boa parte da sua vida vendo essas coisas? Sim. E eu não tô falando nem da vida das favelas, não, hein? Sim, isso é um capítulo à parte. Nada disso que eu tô te contando é favela. Sim. Na favela é muito pior. Sim. Porque tem as violências cometidas, seja pelo tráfico, seja pela Estado. polícia e agora a milícia. Sim. Então, que é defendida institucionalmente, inclusive atualmente. Não, agora ela tá representada, sim, né? Exato. Politicamente. Exato. Aí, meu irmão, olha só. Aqui eu ainda não vi ninguém esticado. Não é que não tenha. Por exemplo, até pouco tempo tinha um bar que eu frequentava ali no centro, ali na Andradas, perto do quartel da PM ali. Eu costumava jantar ali, mataram 2 caras ali. Mataram 2. Né? Tudo bem, isso acontece, mas sim. No Rio de Janeiro, assim, a quantidade de gente que eu vi morrer foi muito grande. Sim. É um cara de subúrbio, nem era de favela, um cara do subúrbio. Eu vi um monte de gente cair, um monte de gente. Aí tem uma hora que, meu irmão, não dá.
Eu quero ir para um lugar que eu possa viver e não sobreviver. Exatamente. Isso foi também parte da nossa escolha, né? Da minha esposa, de vir pra cá. Minha esposa já estava grávida, nossa filha nasceu aqui. E, cara, uma coisa que eu sinto, assim, eu vejo as crianças no Rio, acho que a minha filha tem uma outra pegada, uma outra sensibilidade, entendeu? Assim, muito, ainda mais criança, que é tão expressivo, né? Enfim, a formação ali tá aberta para um monte de coisa. Então eu acho ela uma criança muito mais doce, mais dócil também do que eu imagino que ela seria no Rio de Janeiro. Então, assim, isso foi um fator importantíssimo da nossa vinda para cá e motivo pelo qual a gente não pensa em voltar, cara. Pelo menos não tão cedo. Assim. Não, eu não volto mais, não. Não volto mais, não. E eu continuo voltando ao Rio de Janeiro e eu percebo que as coisas não melhoraram mesmo e não vão melhorar. Não tem como. Então, né? Aquela realidade que eu vi... Porque a maneira, inclusive, que a opção que é atacar... Enfim, o ataque que é feito à violência é muito equivocado, né, cara? Você sabe aquele sequestro do 174? Sim. Pô, eu tava lá, cara, fotografando. É mesmo? Tava lá fotografando. Vi aquela porra toda. Que merda. Há uns anos atrás, deve ter sido em 2017, talvez, eu tive lá no Complexo do Alemão, eu vi uma cena que eu só vi em Beirute. Em Beirute, ainda tem prédios da época da Guerra Civil que são crivados de bala de cima a baixo. Puta merda. De cima a baixo, crivado de bala. Beirute, Guerra Civil. Sim. Eu vi prédio nas mesmas condições lá no alto do Complexo do Alemão. Eu até tirei foto disso. É impressionante. Eu só vi aquilo mesmo, prédios que ficaram perfurados de bala da época da Guerra Civil, lá no Líbano, Sim. lá em Beirute. Então, é muito triste isso, sabe? Você vê aquela população de favela, que é uma população que trabalha, uma população humilde, uma população que tem o estudante, tem o aposentado, tem as pessoas, né, cara? Sim. Você perceber que aquilo ali como se dizia na época da Guerra do Vietnã, é uma zona de tiro livre. Então ali a polícia pode atirar à vontade, sem problema nenhum. Sim. Né? É aquela questão da guerra contra as drogas. Você tem essas operações policiais, supostamente para combater o tráfico de drogas. Muito pelo contrário, ele financia, ele fortalece. Enxugar gelo, né, cara? Mata traficante à vontade, morre morador de favela, morre inclusive policial sim. E o tráfico vai bem obrigado. E agora você ainda tem o acréscimo da realidade das milícias. Sim. Porque o policial deixou de... Isso até naquele Tropa de Elite 2 mostra bem isso. O policial corrupto deixou de tirar dinheiro do traficante. Ele chegou a uma conclusão muito óbvia. Pô, se eu posso traficar, para que eu vou ficar tirando dinheiro do traficante? Sim. Vou parar com o intermediário, eu mesmo vou fazer. Exato. Mata o traficante, assume o lugar e pronto. Foi o que aconteceu. E aí controla a venda de gás, controla a famosa NetCat, né? Exatamente, o Gato Net, o Avan, Sim. né? Cara, então assim, o Rio de Janeiro não melhora não, cara. Não. E aí você tem Crivella, você tem agora Witzel, helicóptero. Gozado, eu citei agora esse negócio do Vietnã, o Free Fire Zone, a zona de tiro livre, né? E tem também o Body Count, que era a contagem de corpos para os militares. Quanto mais corpos, a maior quantidade de corpos indica que a guerra está avançando, que nós estamos combatendo o inimigo. Sim. Estamos vencendo. Que é um êxito ali de alguma Exatamente. forma. Então eles tiravam fotos com os corpos dos Vietcongs enfileirados. Exatamente para fotografar, para a imprensa fotografar. Uma guerra perdida pelos Estados Unidos, inclusive. Exatamente. Vendida como ganha durante muito tempo. Exatamente. Né? O que acontece no Rio, quando eu faço analogias ao Vietnã, exatamente porque, por exemplo, no Brasil, pelo que eu saiba, o único estado que tem um helicóptero da época da Guerra do Vietnã é o Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro... Não, e é de fato o mesmo helicóptero. É o mesmo. Rio, se não me engano, o nome É o mesmo. É com um uma Rio. barreira, com uma barreira, é um helicóptero blindado, se não me engano, com uma barreira blindada com uma .50, sei lá, ali presa na porta. Não, ele não tem a .50 como no Vietnã, a M60, aliás, é uma M60. Mas ele tem os policiais que ficam ali atirando, né, de fuzil. Esse helicóptero
inclusive, a Polícia Civil, porque a Polícia Militar tem um modelo mais recente, né? Mas a Polícia Civil tem um modelo que não é que ele era o modelo que era usado... Não, aquele era o próprio. Ele esteve em combate no Vietnã. Tanto assim que os pilotos daquele helicóptero mandaram uma carta de recomendação, uma carta de agradecimento, de parabéns, para a Polícia Civil. Isso eu não sabia. É o helicóptero que realmente esteve em combate no Vietnã. Fica baseado ali na Lagoa. Na Lagoa, assim, né? exatamente. Eu fotografei. E é muito emblemático isso, né? Que saia do bairro mais nobre do Rio de Janeiro, um dos mais nobres, para ir exterminar. Exatamente. E aí quando você vê, porque assim, o barulho do rotor dele é diferente de qualquer outro helicóptero, entendeu? Porque helicóptero é assim... Né? O helicóptero. Mas aquele é... Ele é sinistro, cara. Ele é coisa de filme. Parece que você tá vendo assim, Braddock. Sim. Parece, sabe? É incrível, cara. E aí, assim, eu já até fotografei esse helicóptero. É o terror mesmo, cara. É o terror. Agora, eu tava conversando contigo antes, né? A gente que sai desse caldo de cultura, de violência, né? A gente, quando vem pra cá, a gente se sente mais à vontade. Sim. Porque a gente já veio do inferno, a gente tira... Exatamente. Tira de letra qualquer lugar, né, cara? Tira de letra qualquer lugar. Isso te cria uma casca, né, cara? Por exemplo, pro cidadão comum, se vê um fuzil, já tem ai meu Deus, uma escopeta, uma pistola, um cara com a pistola, já fica, ai meu Deus. No Rio é mais um dia, cara. É isso, é que a gente também tava falando aqui antes. É a viatura que passa ali na porta da tua casa com a ponta do fuzil pra fora. Aqui, cara, eu vejo brigadiano, né, que é o equivalente à polícia militar aqui. Isso. Cara, eu já vi o cara com 38 na cintura, lá, tem 38 no Rio de Janeiro, meu irmão, mas você, porra, acho que o cara nem morre mais com 38, sacou? O cara dá um tiro e sai andando. Não, a polícia aqui tem uma outra abordagem, né? A polícia militar aqui, ela tem uma outra abordagem. Realmente é diferente do Rio de Janeiro. Não tem a mesma truculência, não. Sim. Eu posso atestar isso. Não tô aqui para ficar batendo palma para a Brigada Militar, mas a verdade é que é muito diferente. A Brigada Militar e a PM do Rio são coisas muito distintas. Diferentes. Completamente diferentes. O do Rio de Janeiro é muito mais brutal. Sim. Muito mais mesmo. Até porque também tá forjada nesse caldeirão aí que a gente vive. Claro. E, na verdade, assim, aquele pessoal, ele tem uma experiência de combate semelhante ao cara da infantaria. Entendeu? É muito semelhante. Eles têm trauma de combate, trauma de guerra muito semelhante àqueles combatentes mesmo de infantaria. Com um nível de suicídio altíssimo. Claro. Isso, cara, é um inferno. Tem um filme que eu indico até para você, para os seus ouvintes aqui, que é Dançando com o Diabo. Assistam esse documentário. Não conheço. É um documentário recente sobre a situação no Rio de Janeiro. Ele mostra assim, ele entrevista policiais, ele entrevista um pastor que trabalha nas favelas com os traficantes e entrevista traficantes também. O traficante não é com máscara, não. Ele fala com a cara limpa. Cara, dançando com o diabo. Dançando com o diabo. O Rio de Janeiro é isso, é dançando com o diabo. Sim. Eu conheço o do João Moreira Salles lá, o que tem entrevista com esse, não tem ativo. Esse que é muito bom também. Sim. Notícias de uma Guerra Particular. Notícias de uma Guerra Particular. Também é um excelente documentário. Excelente documentário. Então, assim, você no Rio de Janeiro não só dança com o diabo. Você dança, dorme, toma café, acorda, janta, entendeu? E eu fico falando essas coisas, é como se eu não... Gente, os cariocas que porventura estiver me ouvindo, eu não estou esculachando a minha terra não, cara. Não, é claro que não. Não estou esculachando a minha terra não. Como eu falei, eu serei sempre carioca, por mais que eu viva aqui ou qualquer parte do mundo. Sempre serei carioca, nunca vou negar a minha raiz, o meu passado. Tenho uma recordação muito feliz do Rio de Janeiro. Eu estou trazendo essas histórias de barbárie aqui, mas eu tenho histórias muito felizes. Vou contar é importante que seja dito também. Vou contar, a gente está numa bad trip muito grande aqui, desculpa. Eu vou falar umas coisas mais legais aqui para você. Por exemplo... os meus pais, a gente morou num lugar chamado Rua Justino de Souza. É subida do Tuiuti, lá em São Cristóvão. Tá. E a gente morava numa casa no final de uma vila. Vila de casas, não é vila como aqui favela. Aqui no Rio Grande do Sul, vila é favela, né? Não, era vila de casas, no subúrbio normal, tudo bem.
E a gente costumava muito ir na Praia da Urca. Sim. Tinha que pegar 2 ônibus. Um até a Central do Brasil, da Central do Brasil, um ônibus para a Urca. Era a praia do suburbano, era a Urca. Naquela época, estou falando isso, anos 70. Tá. Segunda metade dos anos 70. Você é de que ano, Latuf? 68. 68, tá. Teve um momento que o meu pai foi dar um passeio comigo, assim, pela orla da Urca. A minha mãe ficou lá na areia, nas pedras, né? Uhum. Debaixo da sombra, assim, né? Tá lá até hoje, aquelas pedras estão lá até hoje. Sim, Mesma coisa lá. É. Aí eles foram dar um passeio. E tinha o prédio onde era o cassino da Urca, que era o prédio Lindíssimo, por sinal. da TV Tupi. Uhum. E a gente passou na porta, cara, e eu vi assim, eu olhei o estúdio lá pra dentro, mas a gente não podia entrar. Eu olhei assim, dava pra ver as câmeras e os refletores lá dentro. E nisso que a gente tá caminhando, quem é que atravessa a rua? A Ângela Maria. A Sapoti. E aí, o meu pai fala assim, olha, a Ângela Maria... Ela estava sozinha, ela estava atravessando. Ela provavelmente ia participar de algum programa na Tupi. Sim. Aí ela cumprimentou a gente. Que legal, cara. E eu fiquei tão fascinado, porque era uma pessoa da televisão, uma artista famosa, né? E ela muito simples, muito querida, cumprimentou a gente e tal. Então, isso é uma das lembranças felizes. Uma outra, também quando eu era garoto, criança, em São Cristóvão, a gente ainda morava lá nessa rua, né? Justino de Souza, tinha o campo de São Cristóvão. E ali tinha o pavilhão de São Cristóvão, que agora é a Feira dos Nordestinos. Sim. Mas antes de ter aquela repaginada, ele era assim, tinha uns tijolinhos vermelhos, né? E ali dentro, e era fechado assim, e ali dentro tinha uns eventos, exposição do Exército, não sei o quê. E uma vez teve um show lá, um evento cultural. Quem é que estava no palco? Aquela sambista Clara Nunes. Clara Nunes. O que o meu pai fez? Ele me colocou no palco. Que legal. Eu estava nos ombros dele. Sim. E eu não sei se ela me chamou para botar no palco. Ela me chamou. Eu sei que ele me colocou no palco, ela me pegou. Que legal. Botou o microfone pra eu cantar. Que legal, cara. E tu aí tinha quantos anos, mais ou menos? Meu amigo, eu era um garoto mesmo, garoto. Sim. Garotinho. E eu lembro perfeitamente ela segurando o microfone e eu cantando. Ê, baiana, baianinha. Cara, é coisa fantástica. Ela deixou cantar à vontade ali, cara. Que legal. Ela deixou cantar à vontade. Que legal. É pena, naquela época também não tinha o celular, não tinha nada que gravasse. Não, e até isso, assim, tornava esses momentos ainda mais emblemáticos, porque você não tinha essa entrada com um artista ou com uma pessoa que você admirasse. Hoje em dia, cara, com o Instagram, tu escreve ali, o cara te responde muitas vezes e tal. É verdade. Não, cara, tinha toda aquela mística ao redor do artista, né, cara? Então, que legal, cara. Então, assim, eu tenho que, né, as não, lembranças que eu tenho não são só ruins, maravilhosas. Né? Claro. E que também fazem parte dessa loucura, cara. Eu lembro, assim, situações inusitadas. Eu, sei lá, 2011, 12, morava ali no Catete, tava andando por ali, e tem uma rede de lanchonete lá no Rio, Big B, que tem quase em tudo quanto é esquina, uma lanchonete simples, uma casa de sucos e tal. E eu tô andando e vejo uma figura sentada, de short, chinela havaiana, sem camisa, comendo um joelho. Eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar, cara. Eu até parei assim, na esquina, eu fiquei olhando. Um joelho! Um joelho. Ninguém sabe o que é isso, Não, hein? ninguém sabe. Em Niterói, famoso italiano. O joelho é o seguinte, é um salgado assado, besuntado ali com um ovo por cima para dar um brilho, de queijo e presunto. Isso mesmo. Acho que não tem equivalente aqui, né? Nunca vi nada parecido com joelho aqui. Talvez tenha com outro nome, né? Não sei. Também não sei. E aí, eu falei, cara, eu conheço esse cara. Me deu estalo. Vincent Cassel,
um ator francês, cara, casado com a Mônica Bellucci na época, um mega. O cara já cansou de fazer coisa em Hollywood, sacou? Já fez coisa, fez filme com a Débora Bloch aqui também e tal, fala português, mas mega estrela, sacou? Eu falei, meu irmão, que cena insólita, assim, como essa tiveram várias no Rio de Janeiro. Sim, assim. sim, Isso sim. tu tá andando assim e vê. Eu lembro de soltaram um vídeo há pouco tempo do Terry Crews, que é um ator, um comediante americano, um bombadão, assim, que faz muita série, fazia lá o Todo Mundo Odeia o Chris, era o Julius, o pai lá do garoto e tal. Ele correndo, era um fortão, assim, engraçado. Isso. Sim. Tava Ele no tá Rio? correndo, acho que já foi algumas vezes. Que legal. Mas esse vídeo é maravilhoso, que ele tá correndo, assim, na praia de Copacabana, tem uma banda de jazz tocando, ele para de sunga e tênis, começa a dançar, bicho, Que com a banda foda, tocando, cara. e amarradão, falando com todo mundo. Então o Rio tem essas cenas, essas sacadas que são maravilhosas. É verdade. Maravilhosas, entendeu? Então são coisas assim, é um folclore. O Rio, cara, é um capítulo à parte, sabe? Eu não vejo nada similar àquilo, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Então, assim, também aqui quando falam, eu acho que isso também ajuda a gerar essa coisa de... A gente estava falando aqui antes que muitos gaúchos falam, nunca fui pro Rio, morro de vontade de ir e tal. Ajuda muito a criar isso, sabe? Então, pra gente são coisas cotidianas. Você atravessar a rua, encontrar com um artista, não sei o quê. Pra quem é de fora do Rio, não. Então, eu acho que... Um cara também que eu conheci, esse eu conheci mesmo, né, de conviver, assim, tive várias vezes com ele, foi o Yuca, o Marcelo Yuca. Que faleceu. Que faleceu ano passado. Foi final do ano passado, enfim, recentemente. Uma coisa assim, acho que foi, ou foi início desse ano, acho que foi início desse ano. Talvez, também vítima de uma violência brutal. Foi. Uma coisa triste. Eu lembro nitidamente do dia. Eu tava no 3º ano colegial, tava esperando pra entrar na aula e ouvi a notícia no rádio. Assim, e ele era uma pessoa muito bacana. Parecia ser. Uma pessoa muito bacana. Uma pessoa que eu conheci, assim, não pude conversar o suficiente, deveria, né, ter conversado, é a Fernanda Abreu. Que legal. Fernanda carioquíssima. Símbolo. Garota carioca. Swing, sangue swing, sangue bom. CB. Isso mesmo. E tinha aquele cara da Cátia Flávia, como é que é o nome dele? Fausto Fawcett, porra. Esse eu tinha vontade de conhecer. Cruzei com ele várias vezes em Copacabana. Ele é bem na dele. Sim, parece ser. Ele um participava muito daquele Corujão da Poesia, sei lá, que rolava. Isso, ele é bem na dele. Sim. Um cara que eu conheci também... naquele CEP 20.000. Pô, você lembra do CEP 20.000? Sim, claro, ali no Maitá, que depois eu vinha morar. Isso. Como é que era o nome do teatro, cara? Ali na esquina. Pegou fogo até uns anos atrás. Isso mesmo, eu esqueci o nome daquele espaço cultural. Sim, mas era muito legal. Muito legal. Eu peguei já, acho que o finalzinho do CEP 20.000, porque eu cheguei... Bom, sou de Seropédica, na Baixada. Cheguei no Rio em 2002, talvez. Enfim, tinha 19 anos. Peguei ali já o final, que eu digo, da efervescência do CEP. Acho que depois tiveram mais umas edições e tal, mas ele já tava, assim, meio que acabando. Enfim, posso estar falando de uma besteira, mas já não tava mais tão em voga. Mas eu ouvia muito falar do CEP 20.000, morando lá em Seropédica, lendo o jornal, né, aos domingos, que era a fonte de informação que a gente tinha. Não tinha internet em casa, não tinha, enfim. Eu conheci o Chacal lá. Sim. Chacal. O Rio de Janeiro tem essa característica, né? Ele é muito efervescente culturalmente, ele tem muitas possibilidades de encontros, né? Sim. Então, a minha história, inclusive profissional, ela se deu no Rio de Janeiro, o meu desenvolvimento profissional no Rio de Janeiro, os meus amores, as minhas viagens, né? Então a minha vida os últimos 6 anos foram os únicos anos, né, que eu estive fora. Todo o resto da minha vida, da infância até 2013, foi o Rio de Janeiro. Toda a minha referência. Eu ando pelo centro da cidade, eu te aponto cada lugar. Olha, aqui aconteceu isso. Em 1900, quando eu era garoto, eu passei aqui, meu pai trabalhava ali. Eu sei tudo. Eu sei cada árvore, cada poste. A minha referência toda é Rio de Janeiro. Sim.
Cara, e é muito doloroso, né? Assim, enfim, eu tô aqui há muito pouco tempo, então pra mim essa relação ainda é dolorosa, assim, de ir ao Rio. Eu tô até num momento que eu não tô a fim de ir, assim, porque... É porque agora você tem que também, assim, isso é muito importante. Não sabe brincar, não desce pro play. Se você tá com tanta saudade do Rio, volta pro Rio. Eu, por exemplo, não tem nada que me prenda aqui que eu não possa voltar pro Rio. Eu posso, pô. Sim. Ninguém tá me pedindo. Pega a tua mochila e volta. Isso, tranquilamente. Mas não dá pra fazer. Não dá. Então a gente tem que viver o lugar onde a gente está. Sim. Não adianta eu ficar ouvindo a Rádio Tupi aqui. Sim. Entendeu? Não adianta eu saber o trânsito que está acontecendo no Rio. Não adianta, cara. Eu tô vivendo em Porto Alegre. Claro, eu tenho que ouvir a Gaúcha, a Guaíba, eu tenho que saber o que está acontecendo. E é uma aqui. coisa que eu tenho feito muito, uma imersão assim no que acontece por aqui. Isso. E rádio tem passado muito por isso. Claro. Você tem que se informar, você tem que viver o lugar onde você está. Exato. Não adianta você estar aqui com a cabeça no Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, eu gosto muito de rádio, né? Sempre gostei muito de rádio, aliás... Inclusive, você desculpa te cortando, você tem uma viagem ali com a rádio de ondas curtas, né? Queria que você contasse um pouco aí como surgiu isso. E é interessante também que eu vejo aí uma interseção aqui no nosso papo, aqui na nossa... né, espinha dorsal, que é a história de você viver fora de onde você... do teu local de origem, né? Que eu vejo que você pega muitas rádios para expatriados, né? Tipo, sei lá, rádio para, não sei, chutando, cubanos que vivem não sei onde. Né? Então, enfim, dá um panorama aí pra gente disso. Olha só, eu, na verdade, desde garoto, eu gostava de ouvir rádio ondas curtas. Né? Eu tenho uma relação com rádio muito forte, cara, muito forte. Então, desde garoto, eu me lembro que, assim, a primeira vez que eu vi... que eu lidei com rádio, isso era lá na Justino de Souza novamente, lá em São Cristóvão, lá nos anos 70. Então a minha mãe tinha um rádio antigo, um rádio valvulado, e eu ficava ouvindo ali, olha, duas coisas, cara. Aliás, são 4h28, se fosse 6 horas, era a hora da Ave Maria. A minha mãe não perdia a hora da Ave Maria com Júlio Lousada. Era sagrado. 6 horas... A minha mãe parava o que tinha para fazer. Ela botava um copo com água em cima do rádio e rezava junto com ele a Ave Maria, e também tinha a oração do menino Jesus de Praga. Eu bato, procuro e vos rogo que minha prece seja atendida. Tudo que pedires em meu nome... Ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo que minha prece seja atendida. Eu me lembro de, olha, eu estou falando isso, eu estou vendo a cena, assim. Foi muito... É muito incrível as lembranças, a imagem vem assim, claramente. Então, depois disso... a minha mãe acompanhava aquilo ali, né? E eu adorava ver assim, a telinha do rádio ligado, assim, amarelinho. Tinha também um programa, também naquela época, na Rádio Globo, que era A Cidade contra o Crime, né? A Cidade contra o Crime. E quem era o âncora daquilo ali era o Samuel Correia, era o cara do Esquadrão da Morte, Bandido Bom e Bandido Morto. Já naquela época já tinha isso. Sim. Aí eu me lembro perfeitamente, cara, né, como eles falavam. Vamos lá, Samuca. O fulano de tal, de 32 anos, já era, Samuca. Ele foi encontrado com muito pipoco na carcaça. Na rua XYZ, bloco 15, esquina 7, lá em São João do Meriti. Aí o cara fala assim, esse dançou mesmo. Tava fazendo uns roubos lá, e o Mão Branca botou a plaquinha lá em cima dele, dizendo assim, esse não rouba nunca mais. Puta merda. Eu me lembro perfeitamente dessas coisas. Isso, né, a minha vida toda eu via isso. A minha mãe ouvia radionovela na Tupi. Sim. Radionovela. Isso é uma coisa inacreditável falar isso, né? Não existe mais nada disso.
Rádio a própria rádio tá passando. Enfim, a gente aqui tá num podcast que seria aí, né? Tem gente que fala, é a evolução do rádio, discordo, assim. Eu acho que é mais uma mídia que deveria só andar ali em paralelo ao rádio. É outra rádio coisa. É o rádio é outra coisa. Sim. Rádio é rádio, né? Rádio é rádio. Aí um dia eu cheguei até pra minha mãe e falei assim, eu lembro que o meu rádio, esse rádio da minha mãe, a telinha dele, ele vinha assim, os países assim, que ele captava, né? Aí tinha Tóquio. Falei assim, pô mãe, eu quando crescer eu vou pra esse lugar. Que legal. Curiosamente, eu realmente fui pra lá. Você foi, cara? Em 1994. Que legal. Eu falei pra minha mãe, olha mãe, viu? Falei pra senhora que ia pra Tóquio. Mas essas coisas são importantes, cara. Você verbalizar, assim, determinadas não, coisas. mas ela lembra disso até hoje. Ela lembra disso. Que legal, cara. E aí nos anos 80, tinha um outro rádio mais novo e ele pegava ondas curtas mesmo, perfeitamente. Então eu me lembro que eu sentava assim, era assim, a sala, ficava aqui um móvel com esse rádio, a poltrona, o sofá, e eu ficava ali. Quando os meus pais estavam trabalhando, ou minha mãe estava ocupada fazendo alguma coisa, e que não estava ouvindo a rádio, a oração da Ave Maria, coisa parecida, eu ficava ali ouvindo aquelas rádios do exterior e tal, eu não entendia bem o que era aquilo. Com o tempo, eu fui entendendo, continuei ouvindo. Meu pai me deu um motorrádio pequenininho, assim. Eu captava a Rádio Suíça Internacional, Rádio Moscou. Que legal. E eu mandava cartas para essas emissoras. Que legal. E recebia correspondência da África, de Moçambique, né? Então, assim, desde aquela época, eu tenho essa relação com... Agora, eu vou contar uma coisa para você. Quanto tempo a gente vai fazer esse podcast? Vambora. Porra, ninguém vai ter saco pra ouvir essa porra, cara. Eu tô tento, tá sendo ótimo, cara. Isso aqui é pra mim. Onde a gente falar, tá bom. Tem um filme que chama A Hora da Estrela. Não conheço. Que é o livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, né? A Macabeia. Sim. É um filme nacional. Muito bom, muito bom. Legal. A Macabeia, ela é uma nordestina, morando no São Paulo, no Rio, acho que é em São Paulo. E ela tem uma vida miserável, assim, uma vida difícil, né? Ela trabalha, se eu não me engano, como empregado doméstica. Tem uma vida muito ruim, né? E uma das coisas que ela mais gostava de ouvir era a Rádio Relógio. Você lembra da Rádio Relógio? Não lembro da Rádio. Mas nasci ontem. Nasci ontem. Menino novo. 83, garoto. Rádio Relógio. Essa Rádio Relógio existe até hoje. É mesmo? Existe até hoje. Então a Rádio Relógio é assim, ó. Ela informa a hora. Então ela reproduz o sinal do Observatório Nacional, que tem parece que tem um relógio nuclear, né? Um relógio nuclear que ele fica tec, 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 22 horas, tec, tec, 30 minutos, tec, tec, 0 segundo, tec, tec, tá, 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 tec, tec. É de minuto a minuto, tá? De minuto a minuto. É isso. Ponto, tá. Aí, nos intervalos dessa chamada, dessa informação da hora, você tinha curiosidades. Você sabia que a mosca, se pudesse voar em linha reta, circulava o planeta em não sei quantos dias? Você sabia? Tec, tec, tec. Você sabia que a Revolução Industrial começou em 1000... Você sabia? Tec, tec, tec. Aí vinha, isso era a metade. Aí, a outra metade era propaganda. Pasquale Papa Ferragens, rua do não sei aonde, não sei o quê. Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre. Tec, tec, tec. 19 horas, tec, tec. 26 minutos, tec, tec. 0 segundo, tec, tec. Tá, tá, tá. Cara, eu passava horas, que nem a Macabeia, anotando as curiosidades. Que legal. Anotando as curiosidades. Adorava aquele que mundo de informações, que a formiga fazia não sei o quê.
Aí um dia, eu era garoto, claro, né? E aí eu tinha a Rádio Relógio como símbolo de conhecimento. Sim, a Barça... Da Barça... Áudio Barça. Áudio Barça. Aí eu falei, Barça, poxa, cara... enciclopédia, né? Pra quem... A enciclopédia Barça, exatamente. A Barça eu peguei. Isso. Aí eu escrevi para a Rádio Relógio. E como eles sabiam tudo, eu falei assim, vem cá. Vocês sabem... vocês têm informação de sobrevivência na selva? Eu mandei para eles. Mandei uma carta para eles. Com essa informação. Com essa pergunta. Eles responderam. Sabemos. Eles falaram o seguinte, olha, nós não temos essa informação, mas entramos em contato com o comandante do pelotão de paraquedistas. Sim. O fulano de tal, telefone tal, você liga para ele, ele se colocou à disposição para informar. Que legal, Latuf. Inacreditável. Que legal, cara. E eu, infelizmente, não tenho essa carta. Mas tu ligou? Não. Não ligou? Não liguei. Eu depois consegui as informações, mas o que mais me marcou foi isso. Não, claro, a informação era de menos, imagino eu, né? Mas tipo, só essa troca, né, cara? Esse carinho com o ouvinte. Sim. E que pra gente, mais uma vez, por conta de rede social, não sei o que, isso cai, né? E agora eu vou te contar... A gente vai perdendo, né, cara, a importância das coisas. Né? Igual música, tu abre ali o player ali, que tu escolher, não sei o que, tu tem acesso a tu... Você nem ouve, cara. Você nem ouve. Eu tinha vinil, CD, porra. Eu lembro, cara, saía o vinil, o CD de uma banda que eu gostava, eu parava, corria atrás daquilo, era uma batalha. Hoje em dia, tá ali, tá tudo ganho. É verdade. E agora eu vou te contar a história triste. Bom, a rádio não acabou. Essa rádio, na verdade, ela é a Rádio Relógio Federal. É ZYJ465. Rádio Relógio. Operava em ondas curtas. Ainda hoje opera. Sim. Em ondas curtas e ondas médias. Naquela época não tinha FM. Na época dos anos 80 não tinha FM. Sim. Bom. Essa rádio, ela era federal, ela era, né, informava a hora, ela era federal. Depois ela foi comprada por um pastor chamado Roberto McAllister. Um pastor canadense que veio para o Brasil, da Igreja de Nova Vida. Esse Roberto McAllister, ele era um visionário, porque já naquela época ele entendia a importância da igreja ter um programa de rádio. Esses caras, né? Esse pessoal não dá ponte sem nó, né? Não dá. Beleza. Ele comprou a rádio. Só que ele não era esses pastores eletrônicos aí, neopentecostais, não. Sim. Ele tinha o que ele chamava de café espiritual. 5 minutos de... Isso, eu reproduzi o que ele tá falando. 5 minutos de devoção bíblica com o... Ele não sei se era... Não sei se ele chamava pastor... Não sei, missionário, não sei qual era o nome que ele se apresentava. Sim. Ministro, não me lembro qual é o nome. Roberto McAllister. Aí ele era realmente 5 minutos de hora em hora, 5 minutinhos a cada hora, ele falava sobre a Bíblia, sobre passagens da Bíblia, comentava. Eu adorava aquilo ali. Sim. Aquilo me cativou para a Bíblia, inclusive. Sim. Né? Eu podia até ter me tornado crente por conta do Roberto McAllister. Bom, aquilo não atrapalhava a programação. Tinha os 5 minutinhos, mas tinha todas as... Você sabia? Então era uma intervenção suave ali, o quê? 5 minutos por dia? Isso. E um dos locutores que trabalhava na Rádio Relógio é aquele cara que fazia versão brasileira, Herbert Richards. Esse cara perdeu a voz. Ele teve um problema nas cordas vocais. Ele mora, se eu não me engano, já está bem idoso. Sim. Ele mora na região dos Lagos, se eu não me engano. Né? Então, ele morreu. O Roberto McAllister morreu. E a igreja dele foi dividida. Né? Rompeu. E a rádio foi vendida. Para quem? Para o R.R. Soares. Bom. Telepregador aí, né? Aí, meu filho, eu fui, há uns anos atrás, eu ainda morava no Rio, eu fui visitar a Rádio Relógio. Lá na Ilha do Governador. Falei, puta merda, cara, vai ser a primeira vez que eu ponho os pés na Rádio Relógio.
Foi um momento muito emocionante para mim. Conversei com um cara que ele trabalhou lá há muito tempo. E eu expliquei para ele, olha, eu desde criança ouvia a Rádio Relógio e tal. E ele viu, ele notou, né, o carinho que eu tinha pela Rádio Relógio. Eu falei assim, vem cá, você não tem gravações da Rádio Relógio? Ele falou, não, foi tudo destruído. Ah, cara. Foi destruído? Quando o R.R. Soares assumiu, ele mandou pegar todas as cartas dos leitores, guardava as cartas todas, pegou tudo, as gravações, botou numa pilha e tacou fogo. Que isso? Que isso? Que isso? Aquela história, aquele registro foi todo destruído. Que bizarro. Todo destruído. A rádio existe. Sim. Ela existe. Ela existe, inclusive, com aquele toque. Tac, tac, tac. Mas é pregação 24 horas por dia. E esse carinho que tinha de guardar as cartinhas e tudo se perdeu. Eu saí de lá arrasado. Ah, imagino, cara. Saí de lá arrasado. Imagino. Agora, quem tiver curiosidade, procura no YouTube, tem um documentário que o pessoal fez lá no Rio, não sei se o pessoal da PUC, não me lembro bem. Cada minuto que passa, um milagre que não se repete. Acho que o título é O Milagre que Não Se Repete, ou Cada Minuto que passa. Esse é o título, né? Procura que eles entrevistam, inclusive, um dos locutores não esse que eu te citei, mas um outro, que foi da Rádio Relógio também. Mas é sobre a Rádio Relógio ou sobre a Rádio rádios? Não, sobre a Rádio Relógio. Que legal. Especificamente sobre a Rádio Relógio. Vou procurar. E aí, o mote da emissora era isso. Cada minuto que passa, um milagre que não se repete. Cara, esse podcast é uma sacanagem. Por quê, cara? Porque você tá me fazendo falar umas coisas assim, num passado muito distante. Um passado muito distante, entendeu? Eu não sei. Eu sou um cara saudosista. Eu também sou. Cara. Você não devia fazer isso comigo. Isso é uma sacanagem, cara. Eu vou quebrar tudo. Pô, aqui, não vou faça apagar isso. tudo. Não faça isso. Eu vou apagar essa gravação. Vai tacar fogo nas Vou cartas. tacar fogo. Fazer que nem o R.R. Soares. Cruz, não, duvido, cara. Duvido. Você é outro tipo de ser, porque eu não consigo fazer uma relação ali com pessoas normais, com essa gente, com esse extremismo, com essa loucura. Imagina, se eu tivesse comprado essa emissora, digamos que eu quisesse me livrar daquilo ali. Sim. Eu doaria pro Museu da Imagem do Som, ou pro Arquivo Nacional. Sim. Eu doava. Sim. Eu jamais destruiria. Mas é uma coisa de se apagar isso, mesmo, a memória. Isso. É o reflexo desse projeto de poder que está aí, né, Latuf? Apagar a memória, acabar com a educação, acabar com qualquer coisa que seja para frente, que abra a cabeça das pessoas. É isso, é um projeto de demonização desenfreada de qualquer coisa que seja diferente, né, cara? Você se lembra que você... Garoto novo, né? Eu só não digo que você é virgem porque você já tem filho. Eu já tenho filho, cara. Essa uma vez aí rendeu minha filha. Você lembra do Haroldo de Andrade, cara? Claro, mas é claro que sim. Puta, claro que sim. Eu me lembro. Você acredita, cara, que eu ainda... de vez em quando eu sonho que eu tô ouvindo rádio, tô ouvindo Haroldo de Andrade? Imagino, cara. Haroldo de Andrade... Haroldo de Andrade, em toda a cidade só se ouve Haroldo a comandar. Haroldo de Andrade, Haroldo de Andrade, Haroldo de Andrade só se ouve a comandar. Oh, 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 oh. Cara, isso é muito no Rio foda, tinha figuras emblemáticas assim do rádio, que a gente tava falando aqui do Garotinho, Antônio Carlos. José Carlos Araújo. José Carlos Araújo. Ele continua fazendo a locução de rádio do mesmo jeito que ele sempre fez. Sim. Eu lembro lá em Seropédica que eu cortava o cabelo com um barbeiro, que ouvia muito ele. Isso. Na beira da antiga Rio São Paulo, porque a Seropédica foi constituída, ela é uma cidade universitária, em termos, né? Tem a rural, né? A rural, lá.
que não exerce absolutamente nenhuma influência na cidade. Correto. Né? Correto. São coisas, apesar de estarem distantes ali 2 quilômetros, que a Rural fica no quilômetro 47 da antiga Rio-São Paulo, e o centro de Seropédica no quilômetro 49. Então, a gente não conhece como vou lá no centro, vou lá no 49. Perfeito. Então, é uma cidade típica ali da Baixada Fluminense, cortada pela antiga Rio-São Paulo, prédio desenfreado de um lado, casa desenfreada do outro, uns botequinhos, não sei o quê. E eu cortava cabelo nesse barbeiro que ficava de cara, não tinha nem porta, não tinha nada, ficava de cara ali pra Rio São Paulo. E o cara ouvindo ali, o garotinho no fundo. E aquele reverb. Bicho, era impossível você sentar na cadeira do cara e não dormir. Aquilo era assim. Que legal. E você tá falando de barbeiro? O meu pai, quando me levava... Aí eu já tava na São Januário. Quando meu pai me levava pra cortar cabelo... o barbeiro ouvia o Haroldo de Andrade. Sim. Ouvia como é que é? O Bom Dia de Haroldo de Andrade, que ele começava com aquela música aí falando assim, estamos recebendo hoje a carta da nossa ouvinte, fulana de tal. Fulana de tal, ela tem um problema. Aí, olha, essas coisas, cara, claro, elas são datadas, elas são uma época que não vai voltar. Sim. O rádio, como a gente conhecia, não é mais a mesma coisa. Sim. Existe uma tentativa de modernização que eu acho, inclusive, muito estranha. O garotinho, por exemplo, como eu te falei, ele é da velha escola. E tentaram, ele saiu, ele trabalhava na Globo, depois ele saiu da Globo, foi para um canal de esportes, e aí tentaram criar uma modernização idiota. Ele ficava fazendo locução de futebol, daqui a pouco entrava o funk. Assim, agora vamos... Tá lá falando assim, o fulano passa a bola para o ciclano, blá, blá, agora vamos aqui ouvir o funk. Toca aí, fulano, o funk. No meio da transmissão. Da narração do jogo. Uma tentativa de agradar um público mais jovem, mas não funciona. Sim. Não funciona. Hoje, o maior representante desse rádio que eu conheci se chama Antônio Carlos. O Antônio Carlos, desde que eu era garoto, ele trabalhou anos a fio na Rádio Globo. Ele faz exatamente... Não é assim um pouco diferente, é exatamente igual. Ele, quando faz aquela abertura, bom dia pra você que tá trabalhando, pra você que tá estudando, pra você que tá amando, é uma boa nessa hora, a mesma coisa, ele sempre falou isso. Sim. Então, assim, quando eu ouço o Antônio Carlos, e o programa dele começa muito cedo, me dá uma saudade, E ele foi saído da Globo, porque a Globo cismou de fazer um rádio moderno. Sim, passou por uma grande reestruturação, pegaram umas figuras da TV Globo, isso inclusive, para fazer a narração. E perdeu a sua identidade. Sim. Virou um troço, uma massa disforme. A rádio... Eles derrubaram o transmissor de AM, botaram abaixo. Que loucura. Né? É tipo assim, o moderno chegou. Só que eles não sabem o que faz escutar o moderno, não entenderam ainda o que é para fazer, entendeu? Sim. Então, assim, antes de você saber o que é para fazer no moderno, eles deveriam se manter no que tá dando certo. Sim. E foi exatamente o que isso aconteceu. O Antônio Carlos saiu da Globo, ele foi para Tupi, que sempre foi uma rival da Globo, e faz exatamente a mesma coisa. Não tem modernidade nenhuma, faz a mesmíssima coisa. Zorionara com a previsão da meteorologia, não, dos signos. Sim. E fatura. E fatura. Ele deu uma entrevista pro Sidney Rezende, o jornalista, que também é de rádio, falando dos lucros que ele tira na Tupi, cara. Fazendo o rádio que ele sempre fez. Sim. Porque existe um nicho de mercado ali. Sim. Existe um ouvinte, e a bem da verdade, o ouvinte precisa da mediação dele para determinar do radialista com o Estado, por exemplo. Antônio Carlos, vamos agora ouvir
uma ouvinte lá de São Gonçalo. E aí, fulana, o que tá acontecendo aí? Ô, Antônio Carlos, aqui tem um buraco aqui que não sei o quê. A gente liga pra SEDAI, a gente não consegue... A SEDAI é a empresa de água, né? A gente liga pra SEDAI, os caras não vêm. Pô, dá uma ajuda aí. Não, pode deixar que a nossa produção vai entrar em contato. Esse tipo de mediação, que é a chamada prestação de serviço, isso é o rádio AM. Sim. Que ainda tem espaço. As pessoas precisam disso. Até porque a gente está falando de... Né, há uma coisa terrível de se nivelar, de não se enxergar o outro, talvez. Então, achar que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso... Né, e que você... Assim. Tudo bem, você pode até ter acesso à internet, mas não significa que você vai mandar um tweet pra SEDAI e que eles vão consertar na hora. Ainda mais SEDAI. Porra, entendeu? Ainda mais light. Lá entendeu? Aí, outra coisa que no Rio de Janeiro meu irmão, é selva. Se não é que, eu liguei, eles me atenderam, eles foram, não sei o que. Pelo amor de Deus. Se você... Por exemplo, entre uma dona de casa... Aliás, eu estava conversando com o... Aqui da Guaíba, aqui. Eu fiz até uma entrevista com ele, esqueci o nome dele. Ele é chefe geral lá, diretor geral. Da Rádio Guaíba. Da Rádio Guaíba. Eu esqueci, ele é famoso, ele é do esporte, eu esqueci o nome dele. Depois eu lembro. Ele falou que nem essa coisa da dona de casa mais existe, né? Dona de casa. Sim. Mas digamos assim, vamos... Para a força de ilustração aqui, a dona de casa que queira ter um problema na rua, um buraco na rua, ela vai ligar, não tem o mesmo peso que o apresentador do programa. Sim. Não tem o mesmo peso. Sim. Se o cara recebe uma ligação, olha, é a fulana de tal lá de São Gonçalo, né? Ah, tá. Mais uma aqui me enchendo o saco. Ah, não, é a produção do Antônio Carlos. Porque a produção do Antônio Carlos, se a SEDAI destratar ele queima o filme dela no ar, cara. Exatamente. Apolinho. Continua a mesma coisa. Apolinho. Mesma coisa. Trabalha na equipe do Antônio Carlos. Sim. Mesma coisa. Esse pessoal também é da velha guarda. Sim. Né? E ele fazia um programa junto na Globo com um cara chamado Hilton Abirrian. Eles faziam uma dupla de madrugada. Eu acompanhava rádio, eu ouvia muito rádio, cara. Eu adorava rádio. Tinha o Paulo Lopes. O Paulo Lopes, inclusive, ele morreu tem pouco tempo. Ele fazia um programa na Tupi, né? Que era Paulo Lopes, você e a verdade. E tinha sempre mortes violentas que ele narrava. Ah, fulana de tal estava em casa e, de repente, o seu ex-marido entra pela porta, sobe a música, entra pela porta, ela olha pra ele aponta um revólver calibre 38 e dispara. Tinha sonoplastia. 2, 3 tirambaços no peito e ela caiu esvaindo-se em sangue. O fulano de tal fugiu do local, mas foi preso horas depois por policiais da X delegacia. Aí tinha aquela música triste. Ela, fulaninha de tal, que tinha sonhos, que tinha esperanças, acabou morrendo nas mãos do seu ex-marido. Eu lembro disso, cara. Tinha o Paulo Barbosa, que era na parte da manhã também. Esses foram radialistas assim, que marcaram época, cara. Marcaram. E era uma escola. Né? Sim. Mas o Haroldo de Andrade era incomparável. O Haroldo de Andrade, ele trabalhou décadas naquela emissora e foi demitido praticamente por telefone. Ele saiu... essa história ganhou uma repercussão grande, assim, foi uma coisa... Ele saiu do programa, ele se despediu dos ouvintes falando, olha, voltamos amanhã. O amanhã não veio. Não veio. No dia seguinte ele já não estava mais lá. Sim. A Globo simplesmente desrespeitou ele. Isso não é a primeira vez. Teve aquele radialista Cury, não é Alberto Cury, era da família também, mas era Cury, eu não me lembro o primeiro nome. Esse cara, ele também foi demitido assim, entendeu? A Globo nunca respeitou tempo de casa, não. Prata da casa nunca respeitou. Se quisesse demitir... Esses caras são os medalhões do rádio do Rio de Janeiro. Nossa senhora, era gente que fez a história do rádio. Sim. E o Haroldo de Andrade, que era paranaense e radicado no Rio de Janeiro... Não sabia, pra mim ele era carioca. Não, ele era paranaense. Ele, acho que era curitibano, se eu não me engano.
ele radicou-se no Rio de Janeiro e fez a carreira dele toda praticamente toda na Globo. Sim. Aí quando saíram com ele fez a Rádio Haroldo de Andrade. Que durou um certo tempo. Depois ele teve problema de saúde, ele tinha diabetes e aí morreu. Eu nem sabia que ele tinha montado essa rádio. Montou a Rádio Haroldo de Andrade. Esses áudios que eu estou te falando, né? Sim. Você encontra isso na internet. Sim, hoje em dia. Alguns desses áudios você encontra, né? E, Latuf, né, voltando aqui à história triste lá do Rio de Janeiro, assim, como você vê assim, essa tríplice aliança do mal lá no Rio de Janeiro, que a gente, em todas as esferas, né? Federal, municipal, estadual, a gente está nas mãos aí de um poder aí que enaltece a milícia, essa coisa, esse projeto neopentecostal aí, né? Então, como você vê essa situação lá do Rio nesse momento? Pois é, na verdade, o Witzel, ele surfou na onda bolsonarista. Que agora já está tentando se desvencilhar, não, inclusive. Totalmente, porque ele tem projeto para ser presidente, né? Sim. Tem ambições presidenciais. Infelizmente, eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança para o Rio. Espero que isso aconteça em algum momento, mas o Rio realmente desceu os infernos. Mas não é só o Rio, né? Não. O Brasil. Sim. O Brasil desceu, com exceção talvez do Nordeste, né? Sim. O Nordeste tem sido um fiel na balança. Isso é muito importante. Sim. Mas eu desejo melhores dias para os cariocas, para os meus amigos que ainda moram lá e tal, parentes que ainda moram lá, né? O Rio não merece isso, não. O Rio não merece esses governantes. Não. E eu espero que os cariocas tenham mais juízo da próxima vez, né? Sim. Não elejam esses picaretas, Sim. essa gente fascistoide, violenta, Sim. né? Sim. Agora, te digo, hein? Esse avanço das igrejas neopentecostais, agora tem esse fenômeno aí de traficante de droga que se diz evangélico. Que quebra terreiro. Terreiro, né? Então isso é um negócio muito... Perigosíssimo. Perigosíssimo, preocupante. É um extremismo. Né? Mas esse extremismo, ele está... Porque assim, o bolsonarismo ele vai acabar, mas esse extremismo religioso não. Ele só avança. Exato. Esse é um projeto que vem um projeto de poder. Sim. É um projeto de poder. Sim, que vem sendo ensaiado aí já alicerçado há muito tempo. Há muito tempo, E o Rio de Janeiro é base dessa gente, né? Sim. É o Silas Malafaia, o próprio Edir Macedo, né? É tudo do Rio de Janeiro. Que é toda uma galera que tá aí botando o Bolsonaro. Ontem saiu um áudio, se não me engano, do Silas Malafaia já se desvencilhando, dizendo que não ia falar em público mal do Bolsonaro, mas que tava foda, que não sei quem. Então, cara, filho feio verdade, não tem pai. Esse pessoal, na verdade, vai com quem tá no governo, Sim. né? Então, você tem foto, você tem... O próprio Silas Malafaia falou que apoiou o governo Lula, Ele mesmo já declarou isso, que já apoiou o governo Lula. O governo Lula foi buscar apoio dele, das igrejas evangélicas e tal. Então esse pessoal dança conforme a música, né? Mas eles têm um projeto de poder, isso aí não tem a menor dúvida. Bancada evangélica, eles têm um projeto de poder. Que bizarramente anda junto com a bancada da bala. Inclusive eu vi uma charge tua de anos atrás já, inclusive, não sei se 2013, 2011, que era uma bíblia ali no formato de uma pistola. Isso, assim, exatamente. Se mata muito mais em nome de Deus do que em nome do diabo. Sim. Aliás, o diabo assim, é um grande promotor da igreja evangélica, porque se fala muito mais do diabo do que de Deus. Né? Exatamente. É o diabo aqui, é o diabo. Se você sente uma dor, é o diabo. Exato. Se você está desempregado, é o diabo. Se você tá broxa, é o diabo. Se a tua mulher te deixou, é o diabo. Né? E eles têm sempre a solução para tocar o diabo fora da sua vida. Né? Sim. Um negócio assim... É tão primitivo isso, né? Tão grotescamente essa segregação, primitivo. Né, dos escolhidos, que são os filhos de Deus ali, os filhos de Deus, segundo a visão deles, né? Esse Deus vingativo, essa coisa, né, que eu não consigo entender. Para mim... A religião é um grande problema. É um grande problema. Não é a religião católica, cristã, não. As religiões. Sim. É judaísmo, islamismo. As religiões são um grande problema. Sim. Na minha opinião. Principalmente essas religiões monoteístas. Né? Principalmente elas. Essas três principais. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E essa dificuldade de dialogar com o diferente. Bom, você passou anteontem, se não me engano, por
uma agressão, que não foi só a sua charge ali, aquilo foi, né, só a materialização de um preconceito, do projeto de extermínio que a gente vinha falando aqui. Então, se você quiser, eu queria que você discorresse um pouquinho aí sobre essa agressão, Bom, o que aconteceu? Como você até já descreveu no início do podcast, tem, né, uma exposição no corredor lá do Congresso Nacional, nas paredes do corredor, uma exposição alusiva ao mês da consciência negra. Então, dentre os painéis que estavam expostos ali, havia um dedicado ao genocídio da população negra, né? Ao extermínio de jovens negros por parte da polícia, das forças do Estado. Para ilustrar esse painel, eles utilizaram uma charge que eu fiz em 2013, que mostra um rapaz negro morto no chão, a tiros, vestindo uma camisa do Brasil, e ao fundo um policial deixando a cena com um policial militar deixando a cena com uma pistola fumegante na mão. Tudo bem. Anteontem, eu estava fazendo as minhas radioescutas, né, de ondas curtas. Eu estava naquele cemitério Parque da Paz, Jardim da Paz, ali na em La cima. Lomba, pé da Lomba lá. E eu gosto de ir para lá porque lá tem menos interferências elétricas, então dá para ouvir melhor. É ali de frente pro Guaíba, não é isso? Não, é longe. É lá em cima. Não, então eu tô pensando em outro. É caminho da Lomba do Pinheiro. Tá, lá para dentro. Lá para dentro, lá em cima. Tá. Então ali é um bom lugar assim, para fazer rádio escuta. E eu tava lá, de repente eu tô vendo no meu Twitter, estão me mandando vídeo, mandando mensagem. E a primeira mensagem mostrava um vídeo daquele policial deputado lá do Rio de Janeiro, aquele que quebrou a placa da Marielle. Daniel. É Daniel, acho o nome dele. Daniel, infelizmente meu xará. E ele estava diante do painel e a mensagem é que eles iam solicitar a casa que removesse o painel. Antes de ser quebrado. Antes de ser quebrado. Então, nesse momento, a única imagem era dele diante do painel e dizendo que iriam solicitar a casa a remoção. Ele que tentou invadir o Pedro II recentemente. Isso mesmo, ele mesmo, exatamente. Bom, posteriormente a isso, mas assim, minutos depois, né, me aparece um outro vídeo desse deputado que é coronel da PM também, né? Mais um PM, Coronel Tadeu, da PM de São Paulo. Ele se filma, né? Ele pede para alguém filmá-lo destruindo o painel, arrancando da parede, quebrando, jogando no chão o painel. Então, esse tipo de atitude, que inclusive ele mesmo registrou o ato criminoso. Esse vídeo eu nem cheguei a ver. Eu tem vi um vídeo filmado de longe dele quebrando, tem um que já filmado de de longe, o estômago. tem o filmado de longe e tem um que foi ele pediu para filmar, em que ele faz comentários a respeito da placa, do desenho, da charge, né? Sim. Que eu tinha feito. Ele pega e quebra diante da câmera. Ele registra o próprio crime. A certeza da impunidade. Certeza da impunidade. Ele se sente empoderado por um Sim. governo que se afina com esse tipo de discurso. Sim. Aí, claro, isso feito dentro dos corredores do Congresso Nacional não podia dar outra coisa senão uma revolta com parlamentares negros. Sim. Né? O Davi Miranda, a Thalíria Petroni, a Benedita, né? Posteriormente veio a Jandira Fegali e se indignaram com aquilo ali e tal, né? E aí começou toda uma movimentação. Ontem houve uma manifestação desses parlamentares e outras pessoas dentro do Congresso. Contrários à agressão. Não só contrários a essa agressão, mas com várias outras charges minhas nas mãos, com essa temática da violência policial. Sim. Inclusive a charge que o coronel deputado arrancou, eles fizeram cópias dessa charge e afixaram no corredor. Né? Fizeram um ato de retorno daquela imagem. Sim. Bom, evidentemente que isso foi condenado, várias pessoas condenaram esse ato, até pessoas como o Reinaldo Azevedo, né, fizeram condenação, até a Jovem Pan,
para minha surpresa, condenou, né, o ato de maneira muito veemente, até eu diria. Né? E o Rodrigo Maia também. O Rodrigo Maia publicamente se manifestou contrário a esse tipo de atitude. E aí ontem, após esse ato, né, que teve cobertura da imprensa toda, voltou aquele painel quebrado, ele foi reposto, ele foi recolocado. Isso, claro, por isso que eu costumo dizer que a censura é burra. Porque se a intenção era impedir que essa charge fosse vista, divulgada, ele conseguiu exatamente o contrário. Ele promoveu nacionalmente. A capa do jornal O Globo de hoje tem essa charge. Sim. Saiu no Jornal Nacional, saiu no Bom Dia Brasil, ou seja, saiu na Folha de São Paulo, no Estadão. A imprensa brasileira deu essa charge por conta dessa atitude truculenta, uma atitude cretina. Rechaçada, inclusive, por alguns policiais. Claro, inclusive tem um movimento de policiais antifascistas que se colocaram contrário a esse tipo de atitude. Porque, veja bem, o policial pode não concordar com aquilo ali. O deputado pode não concordar com aquilo ali. Sim. Ninguém é obrigado a concordar com o ponto de vista expresso na charge. Claro. Agora, o parlamento é a casa do debate, não é a casa da truculência. Sim. No momento em que você retira uma peça de arte, seja ela uma escultura, uma pintura, uma charge, uma peça, um filme, uma música, você impede a execução, a mostra desse material, você está negando a possibilidade do debate. E ali é um parlamento. Exato. É o lugar da dialética. E a gente já passou por isso. Aquele congresso já foi fechado, Exato. cara. Entendeu? Então, assim, ele não está na caserna, ele está no Congresso Nacional. E ele foi eleito democraticamente. Sim. Ele foi eleito exatamente pelo exercício da dialética, do debate, entendeu? Então, foi a negação de tudo isso. Então não foi um ataque somente ao meu trabalho, àquela exposição, mas é um ataque à liberdade de expressão, é um ataque à democracia, mas ao mesmo tempo é um endosso da mensagem daquela charge. O policial, que é branco, atacou, nas vésperas do Dia da Consciência Negra, um quadro, uma charge, que mostra um negro sendo morto por um policial branco. Então ele comprovou que realmente a polícia é violenta, de que existe realmente um extermínio de preto e pobre no Brasil e de que o Brasil é um país racista. Isso foi passar recibo no momento em que ele fez aquilo. Então, na verdade, ele pautou, essa atitude truculenta pautou o Congresso, pautou a imprensa e promoveu um debate exatamente sobre as questões que o próprio deputado não queria que fossem debatidas no momento em que ele tirou da parede. Ele, na verdade, nos prestou um serviço. Se ele queria censurar, ele fez exatamente o extremo oposto. Ele promoveu de maneira nacional a charge. Na TV, no rádio, no jornal, na internet. Censura pra burra, além cara. de cruel, é estúpida na essência. Né? Faz parte. E eu acho muito importante a atitude desses parlamentares de não aceitar esse tipo de coisa, de não aceitar a censura, entendeu? A gente não pode, em hipótese alguma, e eu já estou muito calejado com esse negócio de censura, porque já tive charge censurada, já fui para em delegacia por causa de grafite contra a violência policial, já tive outdoor vandalizado que tinha temática da violência policial. As minhas charges sobre Palestina também já foram censuradas, continuam sendo. Eu já estou muito calejado com esse assunto. Então, se vivemos numa democracia e estamos falando de Congresso Nacional, né? É um espaço oficial e aquela exposição era oficial, não se pode tolerar, os parlamentares lá não podem tolerar esse tipo de atitude. Claro né? que não. É uma atitude fascistoide, realmente. Né? Não, inclusive tem uma fala sua recente, um depoimento lá na Comissão de Cultura no Congresso, né, falando já sobre isso antes dessa bizarrice, pouco antes, né? Acho que foi no início do mês. Foi premonitório, né? Mas infelizmente, Latuf, não precisa de bola de cristal, né? Porque a gente tá atravessando aí um momento que isso daí também é o cotidiano, né? Mas, no Daniel, momento em que se fala sobre a AI-5,
Mas eu posso te confessar uma coisa, eu tô curtindo. É. É lenha pra fogueira. É porque isso é história, entendeu, Daniel? Sim. A história não se escreve em tempo de paz. Sim. Ela se escreve em tempo de guerra. E aquilo que aconteceu ontem no Congresso, aquilo foi histórico. E uma charge que traz um negro morto pela polícia. Executado, né? Tá Executado, algemado, com as mãos para trás. É uma execução extrajudicial. Com uma camisa da bandeira do Brasil. Morto por um policial. Na capa do jornal de maior circulação do Brasil. É uma coisa que você não vê todo dia, não. Sim. Quantas vezes você já viu um negócio desse na capa da Zero Hora, ou na capa do Globo, ou do Estadão ou da Folha? Não tem. Então, assim, esse tipo de coisa é a história sendo escrita, entendeu? Sim. Então, eu não passei pela ditadura. Quer dizer, passei, né? Mas nasceu, eu era garoto. Sim. Eu era garoto, né? Eu me lembro de muito pouca coisa. Mas eu peguei esse período de marasmo, depois do Fernando Henrique. Um período de marasmo político, assim. Então, agora, o governo Bolsonaro, que é um governo tosco, um governo rude, baixo, ele caiu e tirou a máscara. As máscaras caíram. Então, se você tinha dúvidas em identificar o inimigo, agora não tem mais. Sim. Ele é claro. Sim. Não, que vai contra, Latuf, vai além da história de direita, esquerda, é rasgar tudo que é civilizado, né? A partir do momento em que, assim, até nas menores atitudes, um camarada que representa um país e ataca a esposa do presidente de outro país, sabe? Assim, é de uma baixeza. E vai o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ainda faz um comentário endossando isso em tom de sacanagem. Pelo amor de Deus. Não tem a menor compostura, porque que você faça uma crítica, até mesmo forte, em relação ao Macron, ou se a mulher dele, por exemplo, fosse do gabinete dele. Sim, mas agora, dizer que a mulher é feia, que é baranga, sabe? Isso é uma coisa... Isso é conversa de boteco, entendeu? Exato. Mas é isso. Que nem mais em boteco é aceito esse tipo de papo. É um troço baixo. O baixo clero ascendeu ao governo. Sim. O Weintraub, que é o ministro da Educação, é uma excrescência. É uma porta. Sabe? Sabe, as coisas que parece que eles se esmeram em ser estúpidos, entendeu? Baixos, grotescos, entendeu? Sim. Mas é exatamente esse tipo de atitude que fomenta naturalmente a resistência. Porque é muito mais fácil você identificar o inimigo na figura do Trump do que na figura do Obama. Sim. O Obama é tido como bom moço, mas o Obama fez a guerra na Síria, fez a guerra na Líbia. Esse ataque à Venezuela, era Obama que começou. Então, assim, isso tudo a gente precisa levar em consideração. Sim. A era Bolsonaro, ela expôs a ferida. Então não tem mais o discurso do bom mocismo para mascarar intenções. As intenções são jogadas na tua cara. Sim. Então isso é o tipo de coisa que suscita as pessoas naturalmente a resistir. Então por isso que se esse pessoal fosse esperto, eles não tocavam naquela charge. Se não tivessem tocado naquela charge, seria só mais uma exposição naquele corredor. Ninguém nem ia notar. Sim. Não ia ter repercussão de espécie alguma. Eu não vi, antes do ataque, eu não vi em lugar nenhum promovendo essa exposição. Só o próprio Congresso. Sim. Estava na agenda do Congresso, que é o evento oficial, mais nada. No momento em que a truculência, a estupidez prevaleceu e ele quebrou aquilo ali, jogou no chão, ele criou um fato político que gerou uma contra-resposta. Sim. E essa contra-resposta promoveu uma charge que de outra maneira teria ficado lá no canto. O Bem-vindo Siqueira fala isso no vídeo que ele colocou, o ator. Né? Se não tivesse feito isso, ia ser só mais uma exposição, só mais uma charge na parede. No momento em que ele teve esse ato de violência, ele promoveu a charge e levantou o debate sobre racismo, por conta das declarações racistas posteriores àquilo ali, violência policial, liberdade de expressão, tudo isso às vésperas do Dia da Consciência Negra. Então, na verdade, ele realmente prestou um serviço. Sim. Ele pautou essa discussão. Sim.
Não é mole triste não, seu fotografia da realidade. Não, mas olha, eu me sinto bastante contemplado porque eu estou fazendo a minha parte como artista. Sim. Né? Eu tô dando a minha contribuição. Tô deixando o meu legado histórico. Tô cumprindo o meu papel histórico como chargista. Então, eu tô... Por incrível que pareça, apesar de que a gente estar numa merda sem fundo, mas como chargista, como artista, nesse momento de dificuldade, é ali que se testa a têmpera do artista, entendeu? Sim. Porque o chargista, em tempos como esse, ele é mais do que um artista, ele é um combatente. Exatamente. E eu me sinto como tal. Não, e é importantíssimo ter pessoas como você aqui, né, cara? Mas promovendo esse debate. Mas é os desenhos. Os desenhos, o cafezinho com leite. Biscoitinho de maisena. Latuf, pra gente começar aqui aí pro final. Rapaz, a gente já tá quanto tempo falando? Olha, há exatamente 1 hora e 53 minutos. Jesus Cristo, 2 horas. Meu Jesus. Ninguém vai ouvir isso. Tá ótimo. Pra gente aqui já foi um baita bate-papo. Você vai botar isso tudo sem corte? Vamos pensar. Puta que pariu, cara. É muita coisa. Latuf, diz uma coisa, cara, pra gente acessar o teu trabalho, quais as redes aí que você usa, onde sai impresso o teu trabalho. Olha, eu trabalho pra imprensa sindical, continuo trabalhando, eu sou filho da imprensa sindical, continuo trabalhando na imprensa sindical. Bacana. Pro CEP, inclusive, né? Sindicato dos Professores. O CEP, trabalhei muito tempo pro CEP, né? Então, faço trabalho para a imprensa sindical. Trabalho para portais tipo Brasil 247, o Brasil de Fato, o jornal Brasil de Fato, portais lá fora, lá nos Estados Unidos, que é o Mondovais, que é sobre a questão palestina, o Mint Press News, que é sobre temas da geopolítica. Tem as minhas redes sociais, tem o Instagram, que é Carlos Latuf, Latuf Latu, 2 Fs. Tem o Twitter, que é Latuf Cartoons. Cartoons, como se escreve em inglês, né? Cartoons. Latuf Cartoons, tudo junto. Facebook eu quase não uso. Quase não uso. Eu gosto muito do Twitter, porque o Twitter ele é uma ferramenta profissional. Assim. Eu não tenho Twitter, mas ouço falar muito bem. A quantidade de políticos, de jornalistas, de artistas que me seguem ali é muito grande, né? Aliás, rapaz, você conhece o Christopher Cross? Cara, o nome não é estranho, mano. Sim, claro. Sailing Away. É isso. Claro. Rapaz, eu fiz um desenho. Você vê que maravilha esse negócio das redes sociais. Você até mencionou isso, né? Eu sou fã pra caralho do Christopher Cross. Ele fez parte da minha infância e da minha adolescência, né? Tema de Arthur, né? E eu fiz um desenho dele e marquei ele no Twitter, no Instagram. Aí ele comentou que gostou muito. Que legal, cara. Eu falei, cara, o Christopher Cross, ele comentou o cara que eu acompanhava quando era garoto. Aí eu falei, meu irmão, muito obrigado por você ter comentado, você fez parte da minha vida, eu gosto muito do seu trabalho. Ele não só continuou comentando, que a gente trocou mensagem no privado. Que legal, cara. Ele falou, poxa, se algum dia tiver um show, você gostaria de conhecê-lo. Que legal, cara. Aí eu falei, que maravilha. Aí eu falei assim, cara, rapaz. Então tem umas coisas nas redes sociais que são mágicas, Não, né? cara, isso é muito legal. Eu sou um cara muito analógico, eu tenho muito problema com isso aqui. É louco, é uma faca de 2 gumes, né, cara? Porque eu trabalho basicamente pro Rio de Janeiro, São Paulo, mas basicamente pro Rio de Janeiro. Então, a internet me possibilita viver aqui. Caso contrário, eu teria que gravar lá no Rio. Tá? Mas montei meu estúdiozinho aqui em casa, num quartinho em casa. Gravo, mando lá pro Rio, acabou. Mas eu sou muito travado com isso. A minha esposa que acaba me ajudando muito e tal. Tem muita dificuldade, medo e tal. Para com isso, esse cara novo, cara. Esse negócio é igual cachorro, era cara. Pra eu ter esse medo. Medo, ele para de funcionar, uma merda. Era pra eu ter esse medo, cara. Cara, eu sou de seropédica. Você sabe que seropédica a gente é meio atrasado. Assim. Não adianta, cara. Assim, eu demorei muito tempo a ter internet, assim, as pessoas que eu conheci já tinham internet há muito tempo. Eu fui ter internet com 20 anos de idade, então, assim, né, eu entrei tardiamente nisso aqui. Lá em casa, meus pais também não eram muito tecnológicos, então demorou a chegar aparelho de CD e tal, enfim. Fato é que o Instagram, por exemplo, nos possibilitou estar aqui hoje, cara. É verdade, né? É verdade. Eu te escrevi lá no Instagram, a gente começou a conversar e a gente armou a nossa visita pra cá. Você tava no Rio, falou assim que eu voltar a gente se fala, e mandou mensagem de volta. O Instagram me colocou em contato com o João Gordo. Que você teve recentemente lá no Panelaço. Foi muito bacana.
Ele já conhecia meu trabalho de antes, né? E comentou lá. Eu falei, poxa, o João Gordo comentou aqui e tal. E me recebeu muito bem na casa dele. Cara. Ele é um sujeito muito querido. Que legal. É interessante que ele tem essa persona assim, né? Esporrenta, manda todo mundo tomar no cu, mas é um cara muito, muito querido, assim. A esposa dele, muito querida, os filhos me receberam muito bem. Que legal. Café com leite, teve café com leite. Depois teve o Paulo Miklos também, do próprio Instagram também. Paulo Miklos dos Titãs. Sim. Atualmente carreira solo. Figura extraordinária. Aliás, os Titãs, cada um que sai, né, cara, que eu digo que tem, né, seu projeto à parte ali dos Titãs, é sempre uma coisa muito bacana. Os caras são... E eu fui encontrar com ele aqui em Porto Alegre. Que legal, cara. Ele foi fazer uma peça sobre o Chet Baker. Sim! Né? Eu tava aqui louco no São Pedro. Sim. Do Teatro São Pedro. Sim. E um sujeito muito gentil também, muito querido, ser. muito gentil, muito gente boa, muito culto, né? E muito gente boa mesmo, muito gente boa. Que legal. E às vezes eu fico pensando, é muito doido você imaginar que uns caras desses já conhecem um pouco do meu trabalho, já tenham visto em algum lugar. Isso tudo por conta das redes. Isso no passado era pouco provável. Exato. Que esses artistas, tinha por exemplo... lá as caixas postais dos artistas. Imagina. Você trocar ideia com o Christopher Cross, cara. Pô, não. Inimaginável isso no passado, cara. Inimaginável. Por isso que, olha só, a gente falando do passado, eu me sinto assim, saudosista. Mas se você perguntar lá, você gostaria de voltar aos anos 80? Não. Eu era moleque. Sim. Era um sujeito inseguro, era um sujeito imaturo, era um sujeito muito tímido, entendeu? E com as ferramentas que eu tenho hoje à minha disposição, eu consigo divulgar o meu trabalho com muito mais propriedade do que naquela época. Então, assim, ser chargista hoje é muito diferente de ser chargista naquela época. Imagino. Então, assim, eu gosto de ficar lembrando do passado, essas coisas. Poxa, que legal, os anos 80. As músicas dos anos... Eu adoro música dos anos 80. Que legal, cara. Eu adoro música disco, eu adoro música pop. Você, inclusive, me mandou, uma das mensagens que você me mandou, tava tocando ali no fundo um Celebrate Good Times, alguma coisa do tipo. Tava. Sonzeira, cara. Eu acho que tava tocando, era a Dana Summer. Dana Summer. Hot Stuff, uma coisa assim. Hot Stuff, não, pode crer, era isso. A Dana Summer. Então, assim, os anos 80 em matéria de produção pop, eles são insuperáveis. Imbatível. Insuperáveis, cara. Insuperáveis. Então, assim, eu gosto de rádio antigo, por exemplo. Não rádio antigo, rádio valvulado, mas... Inclusive, desculpa, você sabe que tem um museu do rádio aqui em Porto Alegre? Tem. Eu escrevi ontem lá pro seu Daltro. Isso. Tentando agendar uma visita e tal. Ele falou que agora só pra ano que vem. Eu falei, mas vai rolar. Mas vale a pena, hein? Vale imagino, cara. Não, disseram que tem umas cabines de gravação antiga e tal. Não, ele tem rádios militares. Sim. Ele tem rádios militares. Sim. Não, e o site muito bem cuidado, vale a pena. O cara é toque direto. Imagina. Não, é um apartamento só pra isso. Só pra isso. É um patrimônio aquilo, né? É um patrimônio aquilo. Sim. Então, assim, eu gosto de rádio antigo, de ondas curtas, eu gosto de curtir as músicas do passado. Mas se você perguntar pra mim, quer voltar no... Não, mas são coisas distintas, né, cara? Não necessariamente... O melhor tempo é agora. Exato. O melhor tempo e o melhor lugar do mundo, como já diria o Gilberto Gil, é aqui e agora. Né? Que afinal de contas estamos vivos, né? Exatamente. Apesar de tantas historinhas e tal, de tantas balas e tantas coisas, estamos vivos. Né? Por enquanto estamos vivos. Estamos aí, resistindo. Isso. Latuf, muito obrigado pela tua vinda, pelo papo extenso aqui, cara. Pra mim, bicho, fluiu assim como se fosse 5 minutos. Espero que o pessoal tenha paciência aí pra ouvir, mas tenho certeza que vão ter, porque o papo foi muito agradável. Foi muito bom. Pô, que bom, cara. Fiquei muito feliz de te receber aqui. E é isso. E agora vamos tomar um café com leite, né? Vamos nessa, né? Biscoitinho de maisena, café com leite. O meu sem leite e sem açúcar mascavo, ótimo, mas a gente cai dentro. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a você e espero que os ouvintes curtam também. Vão curtir. Latuf, abraço grande, meu velho. Valeu, irmão. Obrigado. Muito obrigado. Esse foi o Papo com o Latuf. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E para ficar por dentro dos outros podcasts aqui da Yoho,
é só acessar lá no Instagram, @IorroArsenal. Iorro é YOHO. Para quem quiser acompanhar o Tu Não É Daqui, a gente está lá no Facebook, no Tu Não É Daqui, né? Ou então você pode me escrever lá no Instagram, eu tô lá como @MacleanDaniel. É isso, semana que vem a gente está de volta com mais um convidado bacana. Valeu, um abraço e até!